I know you. You're Stephen King. You write those horrible books, those horrible, horrible books. Fique longe de bueiros e festas de formatura, porque está começando o Dissecando Stephen King, o programa onde exploramos as entranhas de todos os livros do Rei do Terror em ordem de publicação. Meu nome é Rodrigo Araújo, autor de Sobre Crianças e Jogos Estranhos, e hoje nós vamos para o nosso 6º episódio, finalmente, após 900 anos de A Dança da Morte. Vamos para um livro mais curtinho, mais simples, que é A Longa Marcha, o primeiro dos livros do Bachman, e vamos falar mais disso daqui a pouquinho, mas antes eu quero que nossos convidados se apresentem. Nicolas, por favor. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Nicolas Pérez, né? Autor de Entre Sonhos e Pesadelos. Estamos aí para mais um programa do nosso amado Stephen King, em que a gente vai dissecar aí A Longa Marcha, que foi um ótimo alívio da decepção de 1.247 páginas, né? Apesar de a gente ter alguns pontos aí para serem discutidos que são bem... como eu posso dizer, bem importantes, assim, né? Mas vamos que vamos. É isso aí. Oi, gente, eu sou Thaís Ramos. Hoje a gente vai falar sobre A Longa Marcha. E eu sei que meus coleguinhas já estão esperando que eu comece, já querendo deixar aqui o spoiler de que eu vou chegar atacando hate. Mas não sei, vamos ver como vai ser. Eu tive tempo para pensar sobre sobre o meu julgamento final ao terminar o livro. Então, eu não sei como essa conversa vai acontecer. Sério, na hora que eu terminei, eu tinha certeza do que eu ia falar. Agora eu já não sei. Então, vamos ver. Eu tô bem curiosa para saber como que vai sair essa discussão daqui. Porque, assim, foi uma experiência muito maneira. Esse livro foi... Assim, eu não sei nem como descrever. Eu só sei que... Acho que de todos que a gente leu até agora foi o que teve mais gore, não foi? Eu acho que sim. Que é bem característico, na verdade, do Richard Bachman, é isso mesmo. Então, provavelmente é esse aí, que tem mais. Tô animada agora. Porque teve muitas cenas, assim, que foram deliciosas, assim, sabe, gente? Aquelas que dão um calorzinho no coração quando a gente lê. É tão bem descrito que a gente fica assim, uau, eu não esperava por isso. Foi o que eu amei nesse livro. Foi todas essas descrições, eu acho que se encaixou muito bem, então tem muita coisa pra gente discutir, tô bem animada. É isso. Já dando um contexto pra galera, caso não sabe, é que eu sempre esqueço, duas coisas que eu sempre esqueço todo episódio, é me apresentar e dar a sinopse do livro. Mas assim, antes de dar a premissa básica do que é A Longa Marcha, vale dizer que esse é o primeiro livro do Richard Bachman. E se você não sabe o que é isso, você já tá, mas o programa não era sobre Stephen King? Então, Richard Bachman é um autor que não existe, ele é um pseudônimo do Stephen King. Por muitos anos, né, livros foram publicados com esse nome, Richard Bachman. Inclusive, a gente leu em edições diferentes aqui, né? Eu ouvi por audiobook, A Longa Marcha, e começa com um texto introdutório do King explicando o que é, quem foi o Richard Bachman e tal, porque ele criou esse escritor fictício e tal. E em parte foi porque ele tinha muitos livros para serem publicados ao mesmo tempo e ele não queria saturar o mercado com um nome só. E em parte porque parece que os livros do Bachman, e isso aqui é meio que um palpite porque eu só li esse por enquanto, eles têm uma pegada um pouquinho diferente, né? Uma personalidade um pouco mais agressiva, né? Então, parece que os livros do Bachman, hoje em dia, eles são considerados como parte da coleção Stephen King, por isso que a gente inclui ele no Dissecando, mas eles têm a própria cara, eles são um pouquinho diferentes. Eu gosto de pensar que eles são os spin-offs do Dissecando Stephen King, sabe? Os livros do Bachman. Começar E em cima dessa informação, porque eu acho nada a ver esse negócio de saturar o mercado com um nome só. É o que eu quero fazer na minha vida, saturar o mercado com o meu nome. O Stephen King, ele é muito humilde, né? Eu não quero colocar tantos livros no mercado com o meu nome. É muita coisa. Gente, pelo amor de Deus, né? Vai se ferrar. Não. Gente, pelo amor de Deus, vamos começar aqui já a discussão, porque é sacanagem dizer que o nosso queridão Richard não existe. Ele existe sim. Ele existe sim. Ele é outra personalidade. Na verdade, ele não é outra personalidade. Ele é um pouquinho... Uma parte sombria, uma parte assim... Qual foi a palavra que Desesperançada.
Mas tem outra também, né? Outra que a gente usou. Tarado. Sim, tarado, mas não foi essa palavra que a gente usou, mas é um sinônimo. Essa partezinha que ele não quer admitir que é dele é o Richard, é o nosso queridão, que eu já tô assim, super fã, já adorei a forma dele de escrever as coisas. E por ele jogar ali tudo, eu acho que por ele jogar aquele. Tudo que ele tem de ideia ali, de uma forma totalmente nua, crua e, sabe, nojentinha, com pensamentos às vezes Uhum. nada politicamente corretos, ele quer dizer que o cara não existe. Existe. Mas é aquele lado que ele quer fingir que não existe, entendeu? Eu acho que a explicação é somente essa. Vou colocar aqui com esse nome. Não, gente, eu boto uma desculpa lá. Isso daqui é só para fazer, sei lá, o diferencial, para dizer que não quero saturar o mercado com o meu nome. Não. Vocês lembram daquele meme antigo já, que fala assim, você é 99% bonzinho, mas aquele 1%, é tipo assim, né? Tipo, 99% Stephen King, mas aquele 1% que George Bachman, né? Então, na minha opinião, é isso daí. Ele usa esse nome para poder fazer as histórias mais nojentinhas da vida. E tá tudo bom, sabe? Jogar com tudo de ruim e do pior ali. É isso. É só para isso. Vamos ver se vai seguir essa ideia. Mas o que eu entendi com o Longa Marcha foi isso daí. Pode Sim, continuar. vale ressaltar que em questão sobre existe uma diferença de estilo e tal. A Longa Marcha foi o primeiro livro completo escrito pelo Stephen King, né? Muita gente acredita que o Carrie foi o primeiro livro, né? E de fato foi a primeira publicação oficial dele. Então, por isso que a gente começou com Carrie, Stephen King, Iluminado, na sequência que a gente fez aqui. Mas ele tinha escrevido, acho que foram 5 ou 6 livros antes de publicar Carrie. Longa Marcha, ele escreveu com 18 anos. Então, isso faz muito sentido, né, cara? Porque, assim, ele é um livro muito, pelo menos ao meu ver, né? A gente vai discutir isso. Ele é um livro muito jovial, assim, tanto porque os personagens são jovens, quanto parece que ele tá falando muito sobre ser adolescente, né? E em vários sentidos. Isso inclui o lance dele ser taradão e tal. Mas eu achei muito curioso. Assim, sinopse, já ia esquecer da sinopse de novo. A história é muito simples, basicamente é não chega a ser distópico, né? É tipo como é que é a palavra? Tipo jogos vorazes, assim, coisa tipo campeonato, assim, tipo jogos mortais, assim, É distópico. ação Então, é jogos distópico que fala, né? tópicos. É que eu não li Jogos Vorazes. É Sim, eu acho distópico, que a sim. Longa Marcha também é distópico, só que como a gente só sabe do que está acontecendo ali em questão governamental por conversas dos personagens que não foca geralmente nisso, e só comenta alguma coisa a respeito, a gente não sabe muito bem como é que funciona. A gente começa a colher informação pelo que eles falam. Então, e como o assunto nunca é esse, eu já reparei? Me corrija se eu Uhum. estiver errada. O assunto, o foco nunca é esse, eles só pincelam sobre o que está acontecendo, sobre o que eles naturalizam. A própria marcha é naturalizada, já acontece há muito tempo e tá bom, as pessoas vão lá assistir as outras morrerem e tá tudo bom. E é isso. Então a gente só vai descobrindo de acordo com o que os personagens falam. Não tem uma história, um background todo bonitinho ali separado pra gente saber o que tá acontecendo. A gente sabe pelos personagens. Mas pelo que os personagens falam, já é uma parada bem distópica o que tá acontecendo ali. Sim. São 100 jovens, né? Acho que, se não me engano, é uma pessoa mais velha lá. São 100 que são obrigados a caminhar. Simplesmente. Eles começam em uma avenida lá e eles vão caminhando. Eles têm um ritmo mínimo que eles precisam seguir. Agora eu não lembro o ritmo exato. Mas é aquele quase trote, né? É por isso que é a marcha, de fato, né? Não é uma corrida, mas também não é uma caminhada de qualquer jeito. E eles vão andando sem um destino, e vários soldados vão acompanhando eles, com jipes e tudo mais. E você não pode parar, você não pode tropeçar, você tem que seguir naquela marcha infinitamente. E a cada vez que você sai dessas regras, você recebe um aviso. Se você receber 3 avisos, você é executado na hora, né? Dá um tiro em você. E vai seguindo até só sobrar um. E quem chegar no final recebe o que quiser. E o que é muito estranho isso. Nunca é explicado isso também, né? Esse lance de você poder. Quem ganha a marcha
pode receber qualquer desejo. Isso nunca é explicado se tem um elemento sobrenatural, eu posso pedir o que eu quiser mesmo, ou se é, sabe, se existem regras, tipo a regra do gênio, da lâmpada, sabe? Você não pode pedir que morra alguém, você não pode pedir mais três infinitos desejos, coisas do tipo. Nunca é explicado, mas é isso. Você vai andando para sempre, então é um teste de resistência física, basicamente. E a história é só isso. Eles são obrigados a manterem um ritmo e tal, mas eles não foram obrigados a entrar. Eles foram por livre Sim. vontade. Inclusive fizeram um teste para participar e competir. Tem tipo como é que fala? Uma seleção, né? Para eles conseguirem entrar. Uhum. É tipo um provão, Enem, que as pessoas É vão tipo lá, exército, né? querem, tipo. Não, mas o exército ainda você tem que fazer, tipo. Os jovens não são obrigados a fazer o teste, né? Pelo que eu me lembro. E eles fazem porque Não, eles não. querem. E eles querem estar lá. Uma das questões do livro em si é justamente quando eles começam a pensar, gente, mas por que porra eu estou aqui? Por que que a Uhum. gente veio pra cá? Por quê? Tipo assim, sabendo que as chances de ganhar esse troço aqui são mínimas. Então, vale ressaltar que eles estavam lá porque não estavam obrigados, que nem nos Jogos Vorazes, eles estavam porque eles queriam. Isso torna tudo um pouco pior, eu acho, né? Mas enfim. Sim. Eu quero entrar nisso também, mas antes, se vocês já tinham lido isso ou algo do Richard Bachman, se vocês já conheciam a sinopse, eram as expectativas que vocês tinham do livro, e após ler, qual que é a opinião geral de vocês sobre A Longa Marcha? Pode ir, Nicholas, primeiro. Bom, vamos lá. Eu já tenho um pouco de experiência com o Richard Bachman, porque, como eu já falei 55 vezes, eu já comecei, né, esse projeto sozinho, de ler todos os livros do Stephen King em ordem de publicação. Então eu avancei, eu acredito que eu tenha lido uns 3 ou 4 livros do Richard Bachman, eu acho que 3, na verdade. E não, eu pulei a longa marcha porque a gente não tinha uma publicação física dele aqui no Brasil. Então eu tava me limitando só às publicações físicas, não tava indo por audiobook ou então pegar um livro na internet, enfim, eu tava pegando mais os que estavam sendo publicados aqui mesmo. Então a longa marcha eu tinha pulado. Só que eu tinha um certo probleminha com o Richard Bachman porque eu não gostava muito do estilo dele. Eu gostava mais do estilo sobrenatural do King mesmo, né, e tal. Os livros do Bachman, assim, eu ficava meio tipo, ai, sério que eu vou ter que ler esse também, né? Que merda. Mas é. Então eu trouxe um pouco disso pra leitura da longa marcha. Então eu tava assim, tipo, a premissa é legal, é interessante, mas é do Richard Bachman, né? Então não sei não se eu vou gostar muito. A única exceção do Richard Bachman foi o livro A Maldição. Acho que ele já foi publicado aqui como A Maldição do Cigano, depois mudou de nome, enfim. Que é um livro excelente. Esse livro é muito bom mesmo, assim. E eu acho que eu gostei muito dele porque ele tem mais a cara do Stephen King do que do Richard Bachman em si, né? Mas o que eu percebi de padrão de Richard Bachman é que ele adora contagem regressiva. Então tem vários livros dele que tem contagem regressiva no rolê. Que nem esse, por exemplo, vai diminuindo de 100 a 1, né? Os personagens vão morrendo de 100 a 1. Aí o do livro do concorrente, os números do capítulo vai de 100 a 1 também, se eu não me engano, 100 a 0, enfim. Da maldição, o cara lá, ele começa a emagrecer, né? Então você vê o peso dele diminuindo progressivamente ao longo do livro. Então é bem característico essas contagens regressivas, assim. Eu achei até meio estranho. Mas, enfim, meio assim, diferente, né? Enfim. E ele é realmente, ele trabalha bastante com gore, com cenas bem pesadas. Tipo, que nem a gente viu aqui várias delas, que ele é bem descritivo, ele é bem nu e cru mesmo, assim, sabe? Então ele são as características que eu mais senti, assim. E a maior parte dos livros deles são distópicos também. Ainda tem essa característica distópica, a maior parte deles. Mas a Longa Marcha, na verdade, me surpreendeu. Não é tão bom quanto a Maldição. Não considero tão bom quanto a Maldição, mas é uma história muito boa. Eu gostei muito do livro. Lendo ele, me lembrou Jogos Vorazes, me lembrou Maze Runner e tal, apesar de não ter essa questão tecnológica muito presente. Mas a premissa em si, a maneira como o governo se comporta, as pessoas lá vendo todo mundo ser morto na hora ali e acha tudo um espetáculo. É bem característico de livro distópico mesmo. E eu gosto desse gênero aí, desse subgênero, na verdade.
Então a Longa Marcha me surpreendeu. Como eu disse, ele não é o top, mas ele é tipo o segundo lugar, assim. Eu considero a Longa Marcha o segundo lugar dos livros de Bachmann. Então é basicamente isso. Eu tava com a expectativa baixa, talvez seja exatamente por isso que eu gostei bastante do livro. Eu acho que é basicamente isso aí. Eu queria começar falando que eu não sabia que Richard Bachman era o Stephen King, não sabia. E eu descobri com vocês, mas eu acho que eu já passei, talvez por causa do próprio Stephen, com certeza por causa do Stephen King. Eu passei por alguns livros dele e eu achei interessante, estava na minha lista de desejos, inclusive eu dei uma olhada aqui no Google para ver se tinha algum que eu conhecia. Autoestrada estava na minha lista, eu achei interessante. E eu queria ler, e eu acho que foi publicado primeiramente com o Richard Bachman, não foi? Aí depois teve outras edições, acho que a própria Suma de Letras publicou e colocou esse King. Porque, né, temos que saturar o mercado com esse nome. Então, eu não sabia muito bem o que esperar. Na verdade, eu não sabia nada sobre a Longa Marcha, é por isso que eu perguntei para vocês também, para eu não ficar muito avoada, que nem Dança da Morte, que eu comecei sem nada. Assim, vamos saber o básico aí. Eu não sabia que tinha sobrenatural até o sobrenatural acontecer, pois é, porque eu não li a sinopse, gente. Eu tenho esse mau costume de não ler a sinopse, pois é. Aí quando vocês falaram que era essa questão de, são jovens que vão estar caminhando, se, tipo, infringir alguma regra, eles morrem, sabe? Coisas desse tipo. Eu falei, cara, isso parece ser bom. Então a minha expectativa estava alta, mas eu estava naquela expectativa alta cansada, porque se vocês não ouvirem o nosso podcast onde a gente fala sobre a Nossa da Morte, vão lá ouvir, porque vocês vão entender do que eu estou falando. Eu acho que todo mundo aqui estava cansado, meio castigado. Então, foi isso. Eu estava animada porque a sinopse parecia boa, né? Parecia que o livro seria bem interessante. Mas ao mesmo tempo eu tava cansada, né? Eu tava um pouquinho já querendo férias. Mas assim, como eu já disse de início, o livro foi muito bom, me surpreendeu em vários aspectos mesmo. Eu já sabia que seria uma parada um pouco mais arrastada, não sei, diga-se de passagem, porque assim, a gente já tem pela sinopse que o livro não vai ter muita coisa ali acontecendo. Vai ser a galera ali andando e morrendo, basicamente. Então era isso que eu esperava. Não esperava nada mais do que isso. Então o que teve ali por fora, principalmente as restrições, eu vou bater nessa tecla várias vezes porque foi o que eu mais gostei. Não tenho o que dizer. Eu sou fútil, sim, eu gosto de ver tripas caindo porque sim. É isso. Se tiver tripas caindo, pra mim tá tudo bom. Todos nós gostamos, Thaís. Todos nós gostamos. Tem muito disso que nos livros de Stephen King a gente pode até ter, mas a gente não teve com tanta frequência, pelo menos até agora, que nem na Longa Marcha. Então, eu adorei demais as descrições das mortes e tal. Mas assim, como um geral, eu não gostei muito não do último capítulo específico. Foi o último capítulo que foi mais problemático. Eu, num geral, para dizer num geral assim, eu gostei do livro, foi bom. Eu tava com a expectativa alta e eu achei que atingiu essa expectativa, mas eu não gostei do último capítulo. E eu acho que tá bom. A gente para por aí e depois a gente vai falando sobre isso aos poucos. Pois bem, a minha expectativa inicial era mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Porque eu sabia que o Richard Bachman, todo o lance, né, dele ser um pseudônimo do Stephen King, mas eu não tinha lido nenhum livro do Bachman. Eu acho que eu nunca teria tido muito interesse em ir atrás dele, dos livros do Bachman, porque tinha vários livros do King que eu tinha mais vontade de ler e tal, os mais classicões e tal, que eu ainda não tinha lido. Então é aquele tipo de coisa que eu tenho que agradecer ao Dissecando Stephen King, porque a chance de eu parar para ler a Zona Morta, a Longa Marcha, antes de ler, sei lá, nos outros 958 livros mais famosos, seria muito baixa. Então eu fico feliz que a situação me obrigou a ir atrás do Richard Bachman, sabe? E eu tava curioso em saber como que se diferenciava, né, o pseudônimo do nome real dele, da persona principal, Stephen King. E eu gosto muito da temática principal, né? Eu gosto muito de livros de situação, saca? Que a situação inteira é os moleques caminhando. Eu acho genial isso.
Inclusive, vocês vão lembrar que nos primeiros capítulos eu comentei que eu tava curioso em saber se o cara ia aguentar, porque esse é um livro curto, né? Eu acho que na edição física ele tem menos de 300 páginas, eu acho. Eu duvidava que ele ia conseguir segurar esse tempo todo, esse número de páginas, em uma única situação dos caras caminhando. Eu jurava que em algum momento ia ter um flashback ou que no meio do livro ia rolar uma revolução ou algo do tipo e tipo ia passar da longa marcha para outra coisa, saca? Eu tinha certeza que uma dessas duas coisas ia acontecer. E spoiler, não aconteceu. A gente até tem, não são flashbacks exatamente, porque para ser um flashback tem que ser uma cena, né? A gente tem bastante momentos em que os personagens têm devaneios do passado e tal, eles discutem sobre vários assuntos, mas o livro inteiro, do começo ao fim, é os caras caminhando. E eu acho isso, por si só, brilhante, porque a gente é escritor, a gente sabe, né? A dificuldade de você manter o leitor sempre engajado. E a gente pode aqui discutir depois se vocês ficaram engajados do começo ao fim, ou se teve momentos em que vocês acharam a marcha tediosa e tal. Mas, ao meu ver, é um grande jogo de peteca, sabe? Você não pode deixar a peteca cair. E para mim, o King conseguiu manter a peteca no ar até o final do livro. Assim, o final do livro é uma outra discussão, mas eu gostei demais, demais desse livro. Ele tá no meu top 3, eu acho, dos livros que a gente leu até agora, do Dissecando, mesmo. Adorei tudo dele, e principalmente as partes mais reflexivas dele e como ele pode ser interpretado de trocentas formas diferentes. Eu acho que esse é o livro mais simbólico do King. Tipo, você pode pegar ele e ver como se fosse uma alegoria religiosa, sabe? Ou você pode ler ele como se fosse crítica social, metáfora para a vida, sabe? Tem muitas formas de ler. Eu tô falando da Zona Morta toda hora. A Longa Marcha. E então eu gostei demais desse livro, apesar dele ter sim problemas, né? Já que a gente está nesse assunto, eu queria perguntar se vocês acharam que essa ideia do livro inteiro ser a marcha funcionou, ou se teve momentos em que vocês acharam que ficou chato, vocês fariam diferente, tendo, como eu falei, flashbacks, ou tendo uma mudança de paradigma lá pro meio do livro. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que o Stephen King, ele conseguiu mesmo me manter entretido no livro desde o início. O início ele foi um pouquinho mais lento mesmo, porque ele estava introduzindo, né? Ele estava mostrando como que era o rolê, como que estava acontecendo. Mas eu senti ele aquecendo, sabe, ao longo do livro. Então quando chegou no clímax, eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo, bicho, sabe, assim? As cenas finais, as mortes finais, eu fiquei, mano, que foda que tá isso aqui, sabe? Então eu acho que ele teve um ritmo muito bom. E eu não mudaria, eu acho, algumas questões, a não ser uma ceninha lá que eu levaria ela pra frente, só por levar mesmo. Mais pro final, não sei se a gente comenta sobre ela Levaria agora. pra frente. Não, pode falar. Pode falar? Eu já Pode sei falar. Estamos em spoilers, estamos em spoilers. Eu sei qual é. Eu O não sei povo, qual que é, eu tô curioso agora. o povo vai achar que eu sou meio pervertido, eu acho. Mas tem uma hora que o McFreeze, ele Ah, pede sim! se ele pode bater uma pro Garrett, né? Aí eu fiquei tipo, essa cena seria interessante de se desenvolver. Não assim, pela, sei lá, ser um maníaco sexual, porque ele é mesmo, né? Enfim. O Bachman, ele tem disso, enfim. Mas justamente pela reação das pessoas, sabe? Tipo, ok, eles estão ali no meio daquela marcha, as pessoas estão sendo, tipo, baleadas na cabeça, explodindo o cérebro no chão e não sei o quê. E isso as cenas mais leves, assim, né? Quando eles só atiram na cabeça e tá tudo bem, né? E então, tipo, como que a população reagiria a um cara batendo uma pro outro, assim, tipo, no meio da marcha, todo mundo ali e tal, todo mundo se arrastando. Então eu fiquei muito curioso, tipo assim, eu acho que essa é uma cena que eu levaria pra frente só pra ver como que reagiria o pessoal ali, assim, sabe? Transmitindo na TV, né? Tipo, Então o a povo velhinha filmando assim, assistindo a tipo, longa marcha. Ai, gente, Que ó lá, isso? tá batendo uma pro outro, lá, sabe assim? Porque tem aquele lance que, tipo, tem obrigada. umas cenas no final que, tipo, eles cagam no chão e o povo fica se matando lá pra pegar a bosta e guardar no potinho, uns negócios assim, Bem sabe? lembrado. Aham. Então, Cara, o Nicolas se defendeu sobre esse negócio de ser tarado, sobre não ser pervertido. Não é, mas eu sou. Então, eu teria escrito por causa disso, mas em minha defesa,
eu posso dizer que faz sentido se vocês lerem o livro. Se vocês não leram, porque tem gente que não lê e vem aqui ver os spoilers, porque eu sou dessas também, às vezes eu pego os spoilers, não tô nem aí. Mas enfim, se vocês não leram, ouvinte, leiam e vocês vão entender que faria sentido por tudo que estava acontecendo desde o começo. Até porque a gente tem o McFreeze dando em cima do Garrett o livro inteiro e o Rodrigo não percebeu, mas eu percebi o É gaydar. verdade. Que é isso aqui? Tá só como? E eu, não, é coisa da minha cabeça. Não, mas não era, tá vendo? Não era. Não era. Eu fiquei surpreso, confesso pra vocês. Eu sou muito lerdo, gente. Eu sou aquele tipo de pessoa que a pessoa chega pra mim e fala assim: Nossa, Rodrigo, eu gostaria de casar com você. Eu falo, ah, não, ela tá brincando, ela não tá falando sério. Então, assim, eu sou lerdo mesmo, entendeu? Mas eu realmente não peguei, não romance, porque não é um romance, não texto sexual, romântico, até perto dessa cena, que é tipo lá pela metade do livro, assim. E eu fiquei tipo, quê? Tipo, vocês viram no grupo, né? Eu fiquei, como assim? Pra na sua defesa aí dizer que existe uma linha tênue entre broderagem e romance, porque tem umas broderagem que são assim, um pouquinho, né? Passou um pouquinho dos limites, mas quem sou eu pra julgar? Né? Não vou dizer nada não. Mas enfim, a questão não é nem essa, a questão é assim, tem isso, tem a questão do McFreeze lá mandando as piadinhas dele muito sacana, né, mesmo, durante o livro inteiro. E tem o, não é flashback, eu não sei se chama isso de flashback, mas não deixa de ser, né, umas lembranças ali, uns pensamentos que começa o Garrett a dar uma marolada lá pra frente, porque ele começa já uma alucinada de tanto que ele tá andando e já tá cansado. Ele começa a se lembrar do passado dele, de coisas não muito legais que ele já fez e que teve assim uma dúvida entre a sexualidade dele, que ele não sabia muito bem o que tá rolando, e uma negaçãozinha. Então acho que se vocês considerarem isso e juntar com o negócio lá do McFreeze e o gaydar dele funcionando, acho que encaixava, sabe? Dá pra encaixar na história. E considerando a história do jeito que ela é, dava pra encaixar facinho. Facinho, facinho. Porque ia ser só mais uma cena grotesca no meio do rolê. Só mais uma. A gente já viu os caras cagando em público várias vezes. A gente já viu tripa cair. O que era? Bater uma. O que seria? Eu queria trazer esse assunto, na verdade, porque assim, pergunta simples pra gente ver se estamos todos na mesma página. Garrett é bissexual, né? Acho que tá bem claro, assim. Isso até eu percebi, né? Talvez ele seja só gay mesmo e estivesse em negação. Eu achei sacanagem não desenvolver isso daí. Dar a gente uma É, resposta. eu falei bi porque ele tem a namorada, né? Eu sei, mas você reparou no jeito como ele falava da namorada? Tipo, uma das questões da namorada é que ele não tinha. Falava nada, né? Que ele não falava, ele só pensava, eu acho. Eu acho que teve poucos momentos que ele falou sobre a namorada dele, mas enfim. Uma das questões é que ele não tinha, de fato, ido pra cama com a namorada dele. Por alguma razão, na verdade foi por uma razão pessoal, assim, que eu me identifiquei ali. Uhum. Enfim, parecia que ele queria muito, 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 mas muito, assim, desesperadamente ir pra cama com a namorada dele pra fazer o teste, pra saber se ele gostava mesmo daquilo ali. Pareceu assim, Hum. mas pareceu pra mim, não sei se pra vocês foi uma coisa bem subentendida mesmo, pelo que ele já tinha meio que pensado, né, na narrativa ali, desde o começo até o final, eu acho que sim, confirmava. Foi uma coisa que eu tive de ideia desde a primeira vez que ele falou sobre a namorada dele. Eu não parecia que ele gostava tanto assim da namorada dele, honestamente falando. E ele queria ir pra cama com ela. Mas tá, sabe? Eu acho que até tem um personagem que questiona, não lembro quem, mas tem um personagem. Devia ser Qual é o nome dele, gente? Aquele que eu falei que McVrees? eu já esqueci o nome. Você. Eu esqueci o nome. Começa com S. O McVrees. Ah, o Stebbins. O Estevão. Deve ter sido ele que falou alguma coisa a respeito disso. E às vezes É que ele fala algo sobre. Dá a entender que ele queria transar com a própria mãe, alguma coisa bizarra assim, não teve um negócio assim? sim, na verdade, acho que ele falou mais de uma vez sobre isso, sobre ele ser um pouco superficial com a questão da namorada dele, que ele quer ir pra cama, mas sabe, é isso mesmo que você quer.
Porque ele já tava também. Outro que tava com gay ligado ali, que ele já sabia que o Garrett não. Ele já. Se o McPrince insistisse um pouquinho mais, ia conseguir. Então, não Não, sei. mas na verdade, ele só não. Assim, o McVice não quis, né? Porque ele ficou lá, tipo, então, posso? Aí o Garrett falou, você pode fazer o que você quiser, não sei o quê. Aí o McVice É, falou, não, você é um cara legal, Garrett, beleza, valeu, eu tô indo embora. Aí foi isso, sabe? É porque Interesse. ele não quis. Do interesse. Que merda. Eu tô rindo de nervoso. Mas enfim, gente, recapitulando, eu tô falando isso sobre essa questão de. Pode ser que ele seja gay, que ele tivesse interesse de ir pra cama desesperadamente com a namorada dele pra tirar a dúvida. Não é uma coisa clara no livro. Não sei se realmente isso foi uma interpretação minha. Então, isso foi que eu entendi. Mas pode ser que vocês entendam de uma maneira diferente, até porque isso não é nada claro. Então, não sei. É isso. hum. Olha, E o que que você acha, Nicolas? eu não senti que o Garrett fosse ou gay ou bissexual. Pra mim, ele era hétero mesmo, sabe? Só que, não sei, talvez ele tivesse realmente alguma dúvida a respeito disso, mas, tipo, eu não senti que ele estaria inclinado a ceder a esse ponto, de experimentar de fato, entendeu? Mesmo porque não é muito o foco do livro isso em si, né? Ele fala da namorada, não sei o que lá, aí a hora que ele vai cansando cada vez mais, ele percebe que ele ama a namorada dele, não sei o que. Aí tem toda aquela cena dramática em que ele vê a mãe e a namorada juntas, não sei o quê. Aí ele fica se culpando porque focou demais na namorada, esqueceu da mãe, não sei o que lá. Então eu não consideraria ele como bissexual nem gay, nada assim. Tem um pouco do histórico disso na infância dele, né? Porque ele tava lá com o priminho, aí eles ficaram brincando lá, aí, né, subiu os lances lá, e ficou tipo, ó, interessante, sabe? Aí acho que ele bateu no primo dele, não sei. Aí acabou deixando isso. Talvez seja um ponto que vinha à cabeça dele e tal, e ele, sei lá, sabe, não sabia exatamente o que fazer. Mas eu não consideraria ele do Vale, não. Nem gay, nem bissexual. Aí eu acho que ele só meio que falou pro McFreeze que ele podia fazer o que quisesse ali com ele, porque ele tava cansadaço, ele não teria força, acho que, pra resistir alguma coisa nesse sentido, ou não queria mesmo resistir ali, que tipo, tava tudo ali, todo mundo junto ali, não sei o quê, num grande espetáculo, entre aspas e tal, então acho que, não sei, acho que ele tava, eu acho que ele continua sendo hétero mesmo, enfim, Aham, pra seria mim, uma né? punheta de broderagem. É, Seria. então, então. 5 minutos sem perder a amizade, né? Isso, eu não queria falar isso aqui se qualquer coisa você corta, tá, Rodrigo? Eu ia falar que ele era tipo um Ok. hétero curioso que tava querendo, né? Você dá uma cutucadinha ali pra ver como é, falar, tá, é assim, ok, beleza. Aí se você achar que deixa essa parte aí, tudo bem, você não pode Tem cortar. coisa pior, tem coisa pior na internet. É óbvio Ó, que vai deixar muito mais interessante. Ainda corta e coloca no TikTok pra divulgar a gente. isso, perfeito. 1 milhão de visualizações. O que eu acho é que, assim, tem dois lados disso aí. Tem o lado prático e o lado do que tem a ver com as temáticas do livro. No lado prático, eu acho meio zoado. Porque, assim, esse livro fica o tempo inteiro falando sobre sexo. Que, assim, eu não sou anti você abordar sexo na história, sabe? Tipo, normal, faz parte da vida. Só que eu acho que na situação não faz muito sentido. Tipo, tem um moleque que. Lembra do moleque que morre porque ele fica com blue balls, que fala em inglês, né? Com aquela dor no saco de tesão, assim, porque ele abraça uma menina lá e depois fica. Ele começa a andar e fica sentindo dor, e aí cai e matam ele, assim. Cara, aquilo não faz o menor sentido, porque o moleque tá andando há 24 horas sem água, exausto, com medo. E, tipo, o tesão não bate, sabe? Eu não acho que faz sentido. Não faz sentido prático os caras ficarem tesudo naquela situação que não só eles estão fisicamente exaustos, mas psicologicamente apavorados, sabe? Em tensão. Então, nessa parte, eu acho que não faz muito sentido. Só que, por outro lado, você ia falar Vocês alguma coisa, Thaís? sabem melhor do que eu sobre isso, então eu não vou opinar. Vocês que É, sabem se é real ou se não é. Eu vai não ter sou alguém me comentando.
Nossa, agora, se eu fosse na longa marcha, eu ficaria de pau duro. Esse programa tá uma baixaria completa, assim, né? Você vê que o Gente, mas a Richard Bachman. Acha é um livro assim, né? Assim, metade do livro é falando sobre sexo, e é isso, e vontade de É, trocar. Então, mas esse livro é muito sexual, assim, de verdade. É o tempo todo mesmo, assim, todo capítulo tem algum momento que os personagens estão vendo alguém e pensando em sexo o tempo todo, sabe? Inclusive, ainda esse negócio da sexualidade do Garrett, eu levantei a bola pra saber se ele é bissexual ou gay, enfim. Nem me interessa tanto a resposta, no fim das contas, porque é mais a pergunta que eu acho interessante, porque ele aborda essas questões, só que pra mim não é que o livro não é sobre sexo, o livro é sobre juventude. Então, tipo, o sexo é uma das camadas que ele usa pra abordar isso, saca? Talvez não seja nem a mais interessante, assim, porque pra mim, aí a gente pode entrar nas trocentas interpretações do que é a longa marcha, né? Porque, como eu disse no começo, saber que o Stephen King escreveu esse livro quando ele tinha 18 anos muda muito a interpretação que a gente pode ter dele. Isso, na verdade, o próprio King diz isso no prefácio que eu ouvi lá, porque ele diz assim que, enquanto o Stephen King é um cara um pouco mais otimista e tudo mais, o Richard Bachman é aquele cara frustrado sexualmente, frustrado com o governo, revoltado e tudo mais. E esse livro tem essa atitude, assim. Para mim, o livro é sobre aquela coisa de você, quando você sai da escola e você não sabe mais para onde ir, sabe? As pessoas dizem, você precisa fazer uma faculdade, ou você precisa fazer tal emprego, você precisa viver de tal forma, você precisa, mais para frente, né? Arrumar um relacionamento e se casar e ter filhos. Isso também entra na sexualidade, né? Principalmente se você pensar que o livro de uma época, saiu em uma época ainda mais conservadora nos Estados Unidos, né? Então as pessoas não normativas não encaixariam no sonho americano, daquele caminho pré-organizado de vida que as pessoas precisam seguir, né? Então os personagens estão o tempo todo marchando em uma linha reta que nem eles sabem por que estão fazendo isso, que é aquela coisa que a Thaís falou, né? O tempo inteiro os personagens estão falando, mano, mas por que você se inscreveu nessa marcha? E, tipo, mano, não sei, tipo. Aí tem um ou outro que tem uma justificativa um pouco melhor, né? Que tem aquele cara que é casado e a esposa tá grávida, né? E ele quer ganhar a longa marcha porque ele precisa de dinheiro. Só que, tipo, os caras falam, mano, mas você tá sendo super irresponsável, tipo, porque você vai morrer e a tua esposa vai ficar com o filho sozinha e teria outras formas mais fáceis de você ganhar dinheiro e tal, menos arriscadas e tal. Então é esse tempo. Pra mim, o lance do sexo é relevante porque ele é uma camada do tema do livro de verdade, que é sobre a insegurança da juventude, não saber o que fazer com a vida e só ir vivendo sem saber por quê, saca? Vocês concordam comigo? Vocês têm alguma visão diferente do que significa a marcha e tal? Porque que é uma metáfora, eu acho que tá bem claro, né? cara, eu acho que eu tô de acordo. Porque, assim, quando eu tava lendo o livro, eu não tava pensando muito na metáfora, não. Eu tava indo de boa, só seguindo o fluxo. Mas pelo que eu entendi, inclusive em questão da própria distopia que a gente comentou aí, é mais ou menos isso, sabe? Essa representação da juventude, o que que você pode fazer, o que que você tem disponível, o que que você poderia fazer de acordo com a sua vontade, mas não necessariamente você pode fazer, sabe? Você tem que fazer uma determinada coisa. Aquela coisa de o que que eu quero fazer e o que que os meus pais querem que eu faça. Então, Uhum. é isso, sabe? Aquela pressão do que você deveria fazer e do que você realmente, contra o que você realmente quer fazer. Acabou ali se misturando e, pelo que eu entendi, eu acho que eles acabaram pegando aquilo pra eles de que eles tinham que estar ali. Mas na hora de explicar, ninguém sabia direito dizer por quê, sabe? Uhum. O outro mesmo que tinha uma explicação assim, eu nem diria que é uma explicação boa o bastante, não. É uma explicação razoável. Tipo, a desse cara aí que a mulher tem um filho. Que, tipo, tá, a mulher vai ter um filho. Se você ganhar a longa marcha, é ótimo que você vai ter, aí, sei lá, dinheiros infinitos. Mas, assim, quais são as chances, não é mesmo? Então, acho que ainda entra nessa parte, tô perdidão. Quem sabe tô morrendo de medo
desse momento da minha vida e, sei lá, vale arriscar, sabe? Aquela coisa, vou aqui jogar a moeda, se cair cara eu continuo, se cair coroa eu morro e acabou aqui. Então, eu acho que tem dessas coisas, se a gente for parar pra pensar em metáfora, sabe? Arriscar tudo por medo do que vem por aí ou por achar que não vale a pena, sabe? Se testar. Eu não sei, acho que mais ou menos isso. Mas eu concordo com você, que tem essa coisa da adolescência, obviamente, todos ali na Longa Marcha são jovenzinhos, então não tem um velho ali. Eu acho que o único velho ali é o Major, né? Então, acho que até os Sim. soldados são novinhos, né? Não lembro direito, mas eu acho que era. Então, é isso. Se a gente falar em questão de metáfora, é bem isso mesmo. Eu acho que eu concordo também com o lance da juventude, assim, né? Porque crescer é um processo muito grande e envolve muita coisa. Né? Essas questões que vocês levantaram aí, a questão de trabalho, a questão da sexualidade, tipo, sou hétero, sou gay, sou bi, o que é, sabe, assim? Porque a coisa aflora, entendeu? É tipo, acho que é natural a gente pensar a respeito disso também, entendeu? Pensar a respeito disso, experimentar e tal. Na verdade, tipo, se a gente considerar que o livro, ele foi escrito quando o King tinha 18 anos, então realmente acho que ia ser um puta tapa na cara da sociedade se ele tivesse sido publicado, tipo, naquele momento, ou talvez nem teria sido, né? Justamente por conta das temáticas que ele aborda, né? E essa questão da sexualidade também, né? Tipo, essa época, 17, 18 anos, a coisa tá muito em ebulição. Então, mano, faz sentido eles olharem pra uma árvore e ficar de pau duro, sabe? Às vezes. Que essa recorrência toda. E ainda mais se a gente considerar que o Richard Markman é a personalidade frustrada sexualmente, então, mano, a gente pode pensar em muita coisa, né, a respeito disso. Mas eu acho que eu concordo com vocês, sim, a respeito da metáfora e a respeito da longa marcha e tal. Ser mais voltada pra questão da adolescência e tal. Eu pensando nisso, entrando em. Tem, ao mesmo tempo que tem, na verdade, só tem meia dúzia que são realmente memoráveis. Eu tava pensando assim sobre a desculpa que cada um deles dá, né, de entrar na marcha. Porque o McVees, ele diz muito claramente que ele tá lá por um motivo merda, conta a história, né, sobre que ele tinha uma namorada, e que a namorada ganhava mais do que ele, e isso fazia ele se sentir inferior. Casamento, então, não era nem um casamento, né? No relacionamento. E isso deixava ele frustrado e tal. E aí veio o acaso dele poder participar da longa marcha, e ele entrou. E os personagens também falam isso, né? Tipo, perguntam, mas por que você tá aqui? Fala, mano, cara, participar da marcha, sabe? As coisas se juntaram por acaso e tal. Tem o Stebbins, que pra mim é o mais perto de um vilão, mas se você for ver, ele também é a vítima, né? Porque ele só tá lá por uma carência, né? Porque ele é filho do Major, que é uma revelação que demora para aparecer. Então ele também tá lá só por um motivo de orgulho, né? Ele quer ganhar porque quer ser visto por uma figura paterna e tal, que é muito triste. E o Garrett que não sabe o que tá fazendo lá, né? Isso me faz pensar muito no tipo, se realmente é uma escolha, saca? Tem todo o contexto da sociedade deles que incentiva, né? Acho que diz que alguns pais ficam felizes, né? A mãe do Garrett estava preocupada, né? Mas alguns pais acham legal, até treinam os filhos para longa marcha, e aí ao longo do livro inteiro eles passam por multidões que ficam, vai lá, apostei em fulano de tal, não sei o que. Então é visto como uma coisa muito leve, mesmo sendo um esquema brutal, né? Então eu fico pensando, já que eles são jovens, né? Será que é realmente uma escolha? Porque quando você cresce em um ambiente que te incentiva a fazer uma coisa, você cresce achando que isso é normal e isso é o certo de se fazer, sabe? É a mesma coisa de moleques que crescem achando que eles devem defender o país deles e que o outro país é inimigo, e quando chegam aos 18 anos eles estão completamente convencidos para a guerra é a maior honra que eles podem ter, saca? E morrer de forma inconsequente. Então é muito cruel, é muito triste, né? E ainda pensando que o livro foi escrito na época da Guerra do Vietnã, né? Também tem isso. E o King, na época em que ele deveria ter uns 18, 20 anos nessa época, né? Por quê, né? A Guerra do Vietnã foi uma das guerras mais desnecessárias da história, né? Que um conflito que poderia ter sido evitado.
Então, eu sinto muito todo esse niilismo ao longo desse livro, sabe? Tipo, tudo isso é muito inútil e muito triste, sabe? Você vai viver, você tá condenado a viver dessa forma. Você vai encontrar um trabalho que vão dizer para você que você tem que ir e você vai se matar nele e no fim não vai dar em nada, sabe? Vai ser completamente. Você não fez isso por você fez para agradar os outros, fosse para agradar o Estado, para dar uma figura paterna, qualquer coisa, sabe? Porque se for para agradar você mesmo, você ia ver que não valia a pena, né? Porque o risco é muito grande. Então, para mim, a metáfora é essa. É um livro muito triste, né? Eu fiquei mó deprê quando terminou. Eu vou juntar uma coisa na outra, já que você perguntou se a gente tinha uma coisa a mais a acrescentar e falou sobre personagens e falando sobre o Garrett em si como personagem principal. Acho que tudo isso se encaixa no que eu tava a fim de falar. Que foi uma pergunta que você já tinha feito aí, só que eu não sei o que rolou, qual foi o delay que eu não respondi, ou a gente foi para outro assunto, enfim. Que era a questão do que a gente faria como escritores, o olhar de escritor agora. Se a gente faria diferente se a gente fosse escrever. Eu não. Gente, eu vou comentar isso aqui desconsiderando aquele pedacinho que foi o último capítulo, tá? Assim, porque eu gostaria de lembrar que eu gostei do livro. Eu não gostei do último capítulo, mas eu gostei do livro. Então, mas mesmo assim, desconsiderando aquele pedacinho, porque o último capítulo foi minúsculo, eu faria umas coisinhas diferentes como escritora. Eu falei pra vocês desde o começo que a sinopse, se bem que eu acho que é até bem normal, né? Hoje em dia a gente tá vendo muito isso. A sinopse da Longa Marcha estava me lembrando muito o Round Six, que lembra muito Jogos Vorazes, que lembra muito um monte de distopia com essa parada de jogos e contagem regressiva e vai morrendo e sobra um, sobra dois. Então, tá, ok. Mas eu acho que quando eu falei pra vocês assim, tomara que não seja igual o Round Six, já levando hate, porque eu odeio o Round Six com todas as minhas forças. Então, uma das questões que eu acho que é muito desagradável pra, tipo, ser desagradável, acho que a palavra certa é broxante. É assim, tira o encanto. É você fazer, tipo, uma história de contagem regressiva, geralmente envolvendo algum tipo de competição de jogo, que vai sobrar um, vai sobrar dois, e você sabe que é assim, porque tá na regra, que vai acabar assim, vai acabar com só um, que nem a questão da longa marcha, que nem a questão do Round Six. E você fazer o quê? Você começar a porra do livro com o protagonista. Eu acho que o erro das histórias assim é você ter um protagonista. Porque você sabe que aquela praga vai ganhar. E você sabe como é que vai ser o final. De qualquer jeito. Não tem aquela tensão de tipo, caralho, vai morrer meu personagem aqui. Não tem aquela competição de, esse é meu favorito. Não, você basicamente tem um ali pra se apegar e acabou. Você pode até se apegar por outros, mas o que você vai estar mais próximo ali é o protagonista. Eu acho que histórias assim perde um pouco, perde muito, na verdade, o encanto, por mais que você goste do desenvolvimento, por mais que você goste da história em si, perde um pouco do rolê final você saber quem é que vai ganhar, porque é o protagonista. Assim, e eu não sei das outras histórias de distopia, de Jogos Vorazes, eu não li os livros, eu só vi o primeiro filme, então não sei quem é que vence aquele trem, mas não lembro mais como é que era o final do primeiro filme. Mas Round Six é isso. Então, eu percebo que isso se repete. Eu acho que isso é um erro. Você vai criar histórias assim, você não pode ter um protagonista. No mínimo, você tem que ter tipo uns três, se você quer botar um protagonismo. Senão, não tenha protagonismo. Tipo assim, uma coisa que eu faria diferente nessa história é revezar as narrativas. Já que já tá escrevendo em terceira pessoa mesmo, faz um capítulo que foca no Garrett, outro que foca no McFreeze, outro que foca tão somente na perspectiva deles ali, nos pensamentos deles, no que eles acham que vai acontecer, como se cada capítulo fosse um protagonismo diferente, para que a gente tenha opções ali para se apegar e para a gente não saber quem é que vai ganhar. Então, essa é a minha crítica para um geral, porque eu acho que para o livro ser focado tão somente em uma coisa, que é a marcha, e essa coisa ser teoricamente simples,
A gente podia muito bem ter desenvolvido mais os personagens, assim, outros personagens, não só aquele rolezinho ali, e ter feito tudo isso como uma consequência, sabe? Ter dado mais opções de personagens pra gente se apegar, ter dado essa dúvida na nossa cabeça de quem ia vencer. E eu acho que ia aumentar a tensão, porque a gente não ia saber e a gente. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A gente estaria mais apegado a outros personagens também, não só o Garrett e o McFreeze, que eu acho que são os únicos personagens que a gente se importava na real. Eu gostava do Orson também, mas assim, é aquele gostar Vai de. falar do osso. Eu gostava de pena, sabe? Que eu senti pena do moleque do começo ao fim. Não teve um desenvolvimento pra ele. A gente só viu ele pela perspectiva do Garrett. Então, isso. É não somente isso. Mas, no geral, eu gostei do livro. Mas se fosse um livro meu, eu teria feito isso. Porque eu acho que seria um aproveitamento melhor do contexto em si. E faria os leitores chorarem muito mais. E eu gostei do Garrett, mas eu não achei, assim, sabe, o melhor dali do rolê pra dizer que, esse é o protagonista perfeito, sabe? Isso é até bom, porque ninguém gosta, pelo menos não sei, né? Vou falar por mim. Eu não sou muito chegada àquele protagonista padrãozinho. Então, se teve uma coisa que eu gostei muito no Garrett, é ele ter dúvidas, ele ser mais humanizado e ele não ser tão bonzinho assim, sabe? Ele é bonzinho, mas ele não é 100% bonzinho. O fato dele ser tarado ajudou bastante, porque isso aumenta um pouco, acho que humaniza um pouco mais ele, sei lá, ser aquele adolescente que só pensa em sexo. E é isso. Pode ser um pouco forçado? Não sei, eu acho que nem ficou forçado. Na minha opinião, nem ficou forçado. Eu acho que o Stephen King só colocou os pensamentos dele ali e tava tudo bem. Então tá bom. Eu gostei dele como protagonista, mas ele não foi meu personagem favorito. Então, esse lance que você falou aí a respeito de dividir um pouco os protagonismos, né, pra gente ficar na dúvida de quem venceria a marcha, eu acho super interessante. Eu não tinha pensado nisso até o momento, porque é bem padrão mesmo de distopia ter esse lance aí de vários personagens ali na arena, não sei o quê, ou nessa marcha, por exemplo, e ter um protagonista chave que você sabe que ele vai vencer, né? Os Jogos Vorazes é um pouquinho diferente, talvez, porque a linguagem que ela usa é em primeira pessoa no presente. Então, não sei, talvez possa surgir alguma coisa aí dela morrer, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não morre, né? Vocês sabem. Acho que é o único. Eu não sei se eu posso dar esse spoiler aqui, porque a gente tá falando de Jogos Vorazes. Eu Posso? pediria que não, porque eu pretendo ler Jogos Vorazes eventualmente. Tá Então, se bom. você puder burlar esse spoiler, por favor. Mas Agradeço. nem os filmes você assistiu? Não, nunca assisti. Você precisa assistir, porque é muito bom. Então eu não vou Não, vou falar, ler os tá bom? livros, cara. Ok. Os livros também são muito bons. Os livros também são muito bons. Eu gosto muito dos livros, mas os filmes também, as adaptações são uma das melhores que eu já vi, assim. Muito fiel ao livro. Óbvio que eles fizeram algumas modificações, né, normal, mas nada muito grave. Então eu gostei muito. Gosto muito do conjunto total, assim. O filme e o livro também. Mas enfim, voltamos à longa marcha, né? Eu acho super válido essa ideia de dividir mesmo o protagonismo, porque a gente sabia desde o início que o Garrett ia vencer, porque ele era o protagonista, né? Não sei se é porque eu tô acostumado com o gênero, que eu não me incomodei muito por isso. Em Maze Runner também tudo acontece com o Thomas, né? Tudo é em torno dele, então, enfim, talvez eu esteja acostumado com isso. Então eu não senti muito, sabe, essa coisa do protagonismo. Mas quanto ao Garrett em si, eu gostei dele, mas assim, sabe, quando é aquele protagonista que você fica tipo, tá bom, né? Se é o protagonista, tudo bem, né? Eu concordo que ele seja realmente humanizado, essas questões dele de pensar sobre a infância, alguns pontos aí, a relação com a namorada, com os pais, né? Que é uma relação distante com o pai, porque acho que ele foi pra guerra, alguma coisa assim, não lembro. Não lembro muito bem. Mas é interessante, eu concordo que ele fique mais humanizado em relação a isso e tal. E ele é mesmo um tarado, e é isso aí, gente. Se vocês quiserem ler sobre um tarado, vocês leiam aí a Longa Marcha. Um tarado real, inclusive, porque realmente são os pensamentos do próprio Stephen King, então é isso aí. Eu adorei esse resumo. Se vocês quiserem ler sobre um tarado, leiam Longa Marcha. Bom. Ai, socorro. Dá a ideia que o livro é sobre um abusador de parquinho, alguma coisa assim. Né? Esse livro é só sobre um cara que olha pra tudo e fica com uma ereção. É isso aí.
É, Parei. Não é não, gente. Não é não, é não sério. que isso seja o único do King, porque vocês lembram da Suzy do Dança da Morte também, né? Que toda vez que ela aparecia tinha que descrever o corpo dela dos pés à cabeça também. Então, o A King, Julie, né? né? A É Julie. Julie, é É. verdade. Só faltava ela andar pelada. Era só isso, mas enfim. Então, eu gosto do Garrett. Eu não me incomoda o lance que. É uma boa observação que a Thaís fez, mas não me incomoda porque eu continuei tenso até o final do livro, mesmo estando convencido de que o Garrett ia ganhar, assim, apesar de que eu não sei se ele ganhou, mas vamos chegar nisso. Porque eu queria saber como os outros iam perder, sabe? Eu fiquei tenso não tanto pelo Garrett, mas pelo McReese. Eu fiquei muito tenso na parte em que o Olson morreu. Tipo, para mim é uma das melhores cenas do livro. E fiquei intrigado para entender o porquê que o Stebbins era tão bom na marcha, né? Ele tava sempre pra frente e tal. Para mim ele me lembra muito aqueles personagens meio Hannibal Lecter, sabe? Meio frio e calculista e tal. Então eu continuei tenso, apesar de ter um protagonista e saber que o protagonista ia vencer no final, por conta dos outros personagens que foram intrigantes o suficiente, sabe? Para mim foi a mesma coisa com o Round Six no caso. Eu adorei o Round Six e é exatamente a mesma coisa, assim, você não tem dúvidas de que o cara vai ganhar no final, mas isso não. Pra mim a história é mais do que isso, sabe? Na verdade, o Round Six também funciona nesse mesmo esquema de ser uma metáfora para outras coisas, mas o Longa Marcha mais ainda, sabe? Então, se fosse só o Battle Royale, eu acho que eu ficaria mais broxado em saber que o protagonista vai vencer, então não tem tantos riscos. Mas como ele conseguiu fazer outras coisas em volta do livro, eu não tive esse problema, mas eu entendo a crítica. Vocês têm mais algum outro personagem em particular que vocês queiram comentar? Porque eu acho que a gente acabou no meio da conversa comentando sobre todos eles, né? Eu só queria ressaltar que eu já falei sobre isso, mas eu gostei muito do Orson e eu fiquei com pena. Na verdade, eu olhando aqui nas conversas que a gente teve durante a leitura, eu acabei vendo aqui que eu selecionei o capítulo da morte dele como meu favorito, capítulo 10. Eu gostei do personagem, o capítulo da morte dele é meu favorito. Vocês sabem como eu sou, né? Pois é. Porque a morte dele foi sensacional, só isso. E eu queria ter conhecido um pouco mais desse personagem. A gente só viu ele sofrendo e virando um zumbi. Logo no começo do livro ele já estava já se arrastando. E foi se arrastando ali quase até o final e teve aquele final trágico. Esse foi um personagem que eu gostei muito. Então acho que vale ressaltar. Eu É não uma lembro. descrição que chega a ser sádica, né, cara? Porque assim, ele leva um tiro e aí ele se levanta, aí ele leva outro tiro e cai as tripas, aí ele segura as tripas e vomita sangue. E aí, você vai lendo pra cara, morreu? Não, morreu. E, tipo, ele vai arrastando o sofrimento do moleque, sabe? É de arrepiar, cara. Eu acho que o Nicolas até comparou lá com a morte do Terrifier. Entendeu? Ai, gente, é tosco, mas é legal. Então, mesmo nível de sadismo, sabe? E o personagem, ele é tipo desmembrado e não morre, sabe? Continua vivo ali, só os pedaços. Foi o caso do Orson. Mas eu gostei muito, muito da morte dele. Vocês sabem por quê, né? Porque eu sou assim, eu sou sádica. Então eu gostei O muito. que ele grita no final? Ele grita um negócio no final. Ele ergue o punho assim, acho que ele fala. Eu pisei na bola, eu falhei, um negócio assim que ele grita, né? Cara, eu arrepiei nessa cena, cara. Assim, ainda mais pensando como se fosse uma metáfora pra vida, né? Tipo, o cara chegou tão longe pra nada, né? É muito sinistro. Eu acho que é muito pior porque a gente sabe, a gente acompanha ele se arrastando logo no começo, né? Logo no começo ele já reclama que ele tá Uhum. exausto e começa a virar aquele zumbi, né? Que tá só andando, não responde mais ninguém, não come, só anda e anda e anda. Então, literalmente, chegou tão longe pra morrer na praia ali. Então, eu achei bem dramático. Muito, muito, muito dramático. Então, eu gostei bastante. Eu acho que foi um completo. Essa foi o ciclo completo. Esse foi o ciclo que eu gostei de verdade. Foi ótimo. É isso. Eu peguei o livro aqui, ele fala. Na minha tradução, né? Acho que vocês escutaram em inglês, não sei. Ele fala que fez errado. Eu fiz errado, gritou Olsen com voz trêmula e caiu duro, morto. Não, mas Sinistro. eu concordo, mano. Essa cena dele, velho, foi muito agonizante, mano. É bem característico do Richard Bachman mesmo, trazer essas cenas. Tanto que tem uma morte. Ah, eu não vou dar spoiler aqui, depois a gente
A gente vê ao longo do rolê, mas tem outro livro aí dele que tem uma morte bem parecida. Na verdade, eu acho que é até um pouquinho pior, mas enfim, né? É porque, Cacete. tipo, na época eu não gostava muito, não tava envolvido com essas questões, tipo, de trash e de filmes super violentos e tal, ou livros, enfim, eu não gostava muito. Mas provavelmente quando a gente lê essa cena de novo, né, não de novo, né, num livro futuro aí, uma cena parecida, acho que talvez eu vá gostar também. Mas enfim, eu concordo totalmente com a Thaís, foi muito boa, só que, cara, eu acho que ele forçou até um pouquinho a barra, assim, sabe? Porque ele ficou muito tempo vivo, né? Ele lá pisando nas tripas e vomitando sangue, se arrastando, não sei o quê, e no final ainda ele consegue gritar ainda. E acho que ele sobe aqui a tradução acho que é semi-lagarta, se eu não me engano, que é os camburão lá, não sei, né? As Sim, caminhonetes, sim. acho, ele tenta subir, não sei o quê. Mano, foi muito agonizante essa cena, cara. E eu gostei do personagem do Olsen, porque ele foi lá, né, tipo, logo no início, ele conversa com o Major fala, não sei o que, mostra pra eles como que é, não sei o que lá. Então a gente já tinha uma expectativa de que ele ia ficar um tempão vivo e, tipo, o Stebbins, assim, né? Íntegro até o fim, sabe? Mas não, né? A gente percebeu que ele era muito mais frágil do que tinha sido no início, que ele achava que ele ia ser. Então, aquela parte que ele literalmente apaga e fica andando, assim, a esmo, né, ali, Uhum. sem estar consciente de nada, mano, é muito, muito sombrio, assim, sabe? O Olsen acho que é um dos melhores personagens aí que tem no livro. É que eu acho que o lance dele é que ele tinha bastante força mental, né? Bastante disciplina, mas o corpo dele não era tão preparado, né? Eu acho que era isso. Tipo, enquanto o McReese diz que é o contrário, né? O McReese diz que, eu sinto que eu conseguiria caminhar para sempre, só que vai chegar um ponto em que eu vou simplesmente sentar e não aguentar mais, simplesmente parar, porque eu não tenho um propósito tão grande assim para continuar marchando, né? Acho que o Olsen é o contrário. Ele é o cara que tinha a força, tinha a vontade, o ímpeto, mas não tinha o físico, né? Por isso que ele ficou todo cagado tão cedo, né? Mas se a morte dele entrou para uma das melhores do Dissecando Stephen King, tem outra que entra para as piores, né? Na verdade, tem duas mortes. Esse livro é cheio de mortes interessantes, né? Mas tem duas mortes muito ruins. Primeiro, eu já comentei que é o cara que morreu de tanto tesão lá, que tropeçou porque tava sentindo blue balls, mas a outra é a morte do Barkovich. Lembra do Barkovich, que era o babaca que tinha feito outro moleque morrer antes, e aí no final ele arranca a própria garganta? Eu achei aquilo uma bosta, cara. Sinceramente, pra mim é um dos pontos mais negativos do livro inteiro, essa cena. Que aquilo sim, pior do que o final. Pior do que o final. Eu achei que era o King falando, não sei como matar esse personagem, vou fazer uma cena sinistra. Aí ele arranca a própria garganta. Não sei se vocês concordam comigo, achei muito nada a ver isso aí. Eu não entendi direito essa cena, não. Eu tive que ficar voltando pra ver se era metáfora ou Foi se era. repentino, né? Tipo, mas como é que é isso? Eu pesquisando no Google pra ver se isso é possível. Assim, porque eu não consegui visualizar. Eu acho que eu tava ouvindo, né? Era audiobook. Mas eu não consegui visualizar a cena na minha cabeça. Tanto é que ele morreu e eu esqueci que ele tinha morrido. Eu não lembrava que aquilo dali tinha sido uma morte. Pra mim, que tinha sido, sei lá, a viagem que ele teve ali de tanto cansaço. Eu não consegui levar essa morte a sério. Você achou que foi a pior? Eu não consegui nem levar a sério pra achar que foi a pior. Então, realmente, não foi uma morte muito, muito legal. Não foi legal nem pela descrição, porque eu achei muito aleatório, e nem por ser uma morte, sabe? Sei lá, não fez muito sentido na minha cabeça. Só acho. Ok, então. Não, então, Quer eu tô comentar alguma tentando coisa? achar no livro aqui, porque eu achei da hora essa cena. Só que assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu aqui no livro. Eu lembro que ele tava lá, e eu lembro dessa cena, mas eu não entendi que ele, tipo, arrancou a própria garganta. Eu senti que ele, tipo, ficou arranhando a própria garganta, assim, sabe? Ao ponto de machucar pra valer, assim, uma coisa nesse sentido. Não sei se é questão de tradução, alguma coisa nesse sentido, mas não tô conseguindo achar. É É, aqui, ó. Botei sobre o plano. Eu vou precisar olhar direito, porque eu não vou conseguir achar a inglês, cena. no inglês deu a entender que ele de fato, tipo, arrancou pra sair a garganta fora e ele se matou assim, sabe? Acho que, se eu não me engano, os guardas nem chegam a atirar nele, ele cai morto
por ter cometido suicídio desse jeito, assim. E eu Ai, achei, sei lá, talvez seja uma forma de mostrar a loucura, ele pirou a cabeça, mas sei lá, eu preferiria se ele simplesmente se rendesse, sabe? Ou alguma outra coisa. eu não me lembro direito qual foi o contexto, mas eu sei que eu senti que foi meio aleatório, porque não. Tipo, foi bem no nada. Tá todo mundo andando, Foi. nada, o cara arrancou a garganta e segue. Não teve um contexto, algo acontecendo. Tudo bem, tava cansado, tá todo mundo cansado, mas, tipo, é um dos personagens que teve um certo desenvolvimento. Então seria interessante, né? Dizer o que tá acontecendo. E eu não peguei. Se teve alguma explicação, eu não peguei. Então eu até esqueci. Se você não tivesse me É, falado, eu não ia lembrar desse personagem. foi bem repentino mesmo. Mas enfim, né? É isso aí. Deixa eu só dar um contexto pros nossos possíveis ouvintes que não leram o livro. Não sei o que você está fazendo aqui ouvindo, mas enfim, é possível. O final do livro, em 2 ou 3 parágrafos, né? Isso que é o bizarro, porque o último capítulo é mais curto que os outros e ele termina tudo muito rápido, né? Sobra só. Acho que o Barkovich é o quarto ou quinto a morrer, né? E aí só. Na verdade, dentre os 5 últimos a morrer, eu quer dizer. E aí sobra o Garrett, o McVrees e o Stebbins. Que era o que eu acho que todo mundo estava esperando, né? Porque eram os 3 personagens mais bem trabalhados. O McVrees virou meio que um amigo do Garrett, mais ou menos. E o Stebbins seria o quase vilão, né? Porque é aquele cara que fica provocando todo mundo e que diz que vai viver para sempre. E aí, em um parágrafo, o McVrees morre. Em outro parágrafo, o Stebbins morre. E no último parágrafo, o Garrett vê um vulto. Na verdade, vem a festa, né, de que ele é o último sobrevivente. E aí vem um vulto, uma sombra negra que fala com ele e ele sai correndo. E esse é o fim do livro. Tipo, muito, muito, muito rápido. Tipo, literalmente em 2 ou 3 parágrafos que ele termina o livro. Assim. Thaís, sei que você, desde o começo, você tá querendo falar do final. Vai lá. Na verdade, eu tô até sem energia pra falar sobre esse final, sabe? Mas assim, você resumiu bem, gente. Olha, o final foi esse daí. O que é que vocês acham? Assim, foi isso, gente. Morreu o McFreeze lá no último capítulo. Morreu de um jeito que. Eu vou repetir aqui. Eu já falei isso aqui pros meninos lá, mas eu vou repetir aqui que não foi. Eu não achei problemático a forma como ele morreu. Achei até aceitável. Tipo, chegou num nível que ele fez exatamente o que ele disse que faria, que se chegar um momento que ele ia simplesmente sentar e falar, bem, chegou a hora em que eu só quero uma coisa, eu quero sentar, é só isso, e descansar. E foi isso que aconteceu, e por isso simplesmente sentou e acabou. E o Garrett ficou tentando levantar ele, não conseguiu, falhou miseravelmente. E ele ficou lá com um sorrisinho esperando a morte. Tá bom, assim, eu não vou reclamar sobre o jeito, tipo, eu acho que todo mundo concorda que esse foi um dos personagens mais adorados aí, se não o favorito de todo mundo. Uhum. Eu acho que por essa razão, eu acredito que o autor, né, deve ter percebido que esse personagem com certeza traria mais fãs ali. Poderia até gostar, assim, do McFreeze e tal, mas com certeza se ele não fosse o favorito, ele ia ser o segundo favorito ali. E então eu acho que por causa disso, eu acho que dá pro autor saber, gente. Se o leitor sente, o autor sente. Pelo amor de Deus. O autor sente geralmente mais forte. E por isso ele deveria ter dado um pouquinho mais de drama. Essa é a minha reclamação. Acho que ele deveria ter feito isso de uma forma um pouco mais dramática. Eu achei que foi muito rápido, mas muito rápido mesmo. O capítulo inteiro foi bem pequeno, então já dá a deixa de que foi rápido, foi rápido. Eu acho que ele foi o penúltimo, né? E aí é o drama que a gente tem. A gente já sabia que o Garrett ia ganhar e eu acho que o McFreeze foi o penúltimo, não foi? Eu tô falando merda. Não foi não, né? Isso, só. Não, então, é o McVrees. Primeiro o McVrees, depois o Stebbins, e imediatamente depois, assim, tipo, minutos depois. Eu achei os dois muito rápido, mas eu acho que o que mais me incomodou foi o McFreeze porque a gente estava muito apegada a ele. Então eu senti falta, sabe, do draminha ali. Não teve, foi muito rápido. Mas eu também achei que foi muito rápido os Sabres morrer daquele jeito. Então, tá. Não foi a forma, não sei se vocês estão me entendendo. Foi a forma como morreu. Uhum. Foi muito rápido. Para um livro que enrolou tanto para chegar até ali, não custava nada. Botar mais dois É a parágrafos. cena em si, né?
Exatamente, custava nada fazer mais bonitinho, sabe? Dar uma enfeitada no pavão. Não custava, mas enfim. E tem de fato ali o nosso final, que a gente pode. Eu acho que não é uma questão assim de cada um teorizar uma coisa, não. Ele é bem aberto a interpretações mesmo. Então, eu acho que cada pessoa que leu interpretou de um jeito. Pode ter, sei lá, um grupo que interpretou de uma forma, outro de outra, opção A, B ou C ou D ali. Mas, assim, existem várias interpretações sobre esse final, porque ele é bem aberto e isso é um ponto alto. Isso eu posso dizer que é um ponto bem legal que o Stephen King, o Stephen King não, né? O Richard Bachman. Exato. Ele se aproveitou, que eu achei que fez todo sentido do universo, aí sim eu posso dizer, do fato do Garrett já não tá mais raciocinando, porque ele já tá no último nível de canseira ali, já tá praticamente morto, vamos dizer assim. Depois a gente vai chegar nessa parte. O que é um zumbi ali andando, ou se ele tá vivo ainda, que ficou um pouco confuso. E ele se aproveitou disso, dele estar confuso, porque ele já tá no último nível de exaustão, pra deixar o final bem confuso, assim. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, ficou muito aberto por causa dessa confusão mental que ele estava passando ali na hora. E isso eu achei muito foda. Cada um viu o final de um jeito diferente. Na hora que a gente chegou, que acabou, cada um teve uma interpretação diferente do que foi o final. Quando eu li, por eu já ter lido os outros livros ali da ordem de publicação, e por eu já ter conversado muito com os meus coleguinhas aqui sobre a questão Randall Flagg, quando ele falou uma sombra estava falando para continuar correndo, no Randall Flagg. Na hora. Foi instantâneo. Instantâneo. Mas o que me faz acreditar de que teve uma participação do Randall Flagg ali no final é porque o Garrett fala que ele fala, né? Da narrativa dele. Diz que ele continua correndo, que ele começa a correr, no caso. Ele para de andar e começa a correr. E da minha perspectiva, pro nível que ele já tava, tipo, de fisicamente e psicologicamente esgotado, eu acho que é, tipo assim, humanamente impossível ele sair correndo. Então, de duas, uma. Ou ele já tava morto e ele começou a alucinar, ele viu ali. Acho que também tem uma cena assim, né? Um pouquinho antes ali de acabar tudo. Ele começa a ver os amigos dele ali, a galera ali da marcha vivos. Sim, sim. E começa a dar uma alucinada, uma brisada. E ele sai correndo. Então, ou ele já estava morto e aquilo ali foi uma brisa de, sei lá, de desencarnação, não sei. Ou ele continuou de fato vivo e ele se aliou ao Randall Flagg aí para uma coisa futura, não sei. Essa foi a minha interpretação. Mas eu gostei, tirando a questão aí de ser o Randall Flagg ou não ser, eu gostei do fato do final ser subentendido. A gente tá bem aberto à interpretação, de saber se ele tá vivo, se ele não tá, se ele ganhou, se não ganhou. Eu acho que ele não ganhou, eu acho que ele morreu. E ele nem percebeu que ele morreu. Ele nem viu o tiro. Talvez se tivesse colocado o som do tiro ali, acabou o livro, ficasse um pouco mais claro. Mas eu acho que a ideia do Richard Bachman era de fazer a gente pensar e fazer a gente teorizar se sim ou se não. Então, bem, conseguiu, cumpriu com o objetivo. É isso que eu acho sobre o final. Eu já. Questão de Posso? ressaltar que eu não gostei tanto assim, tá? Assim, eu não gostei muito desse final. Achei que foi muito rápido, tragicamente rápido. E é isso. Eu acho que dava pra pegar um pouquinho mais pesado no drama, sim. Eu não concordo, por exemplo, como escritor, que o. Sei lá, eu vejo uma possibilidade aí, sabe? Eu acho que deveria ter sido o Stebbins morrer primeiro. Porque daí, quem que ia ficar na marcha, né? O McVrees e o Garrett, que eles são amigos e que, tipo, eles acabam se tornando rivais, né? Porque se um morrer, o outro ganha. Então eu acho que isso seria um ponto interessante para ser trabalhado ali nesse caso. Eu também não entendi exatamente o que aconteceu com o Stebbins, porque eu tava relendo a cena aqui, essa é fácil de achar, porque tem tipo 3 parágrafos. É que o Garrett ele encosta no ombro do Stebbins, aí o Stebbins olha pra trás, aí ele fala, Garrett, cai no chão e morre. Aí eu fiquei tipo, como assim? Sabe? Ou então o McVrees, né? Ele fala, na verdade o McVrees ele já tinha dito no início que quando ele cansasse ele ia simplesmente sentar na rua e acabou, né? E ele faz isso, mas não sei, eu acho que tinha uma possibilidade muito grande de explorar um drama aí. Por exemplo, o Garrett
e o McFreeze amparando um ou outro, assim, durante a marcha, alguma coisa assim, desrespeitando aquele acordo que eles fizeram com os outros colegas de não ajudar um ou outro a partir daquele momento, né, do certo momento aí. E, sei lá, eles começarem a capengar, assim, tipo, um cai, aí o outro leva advertência, aí o outro vai lá e ajuda, e o outro começa, cai também, não sei o quê. E fica nesse desespero aí até, sei lá, fica com um segundo de diferença entre os dois, né, da advertência entre os dois. Aí, naturalmente, o Garrett ia morrer, ou o Garrett, o McVreeze ia morrer, porque o Garrett que, né, tava predestinado a vencer a marcha mesmo, desde o início do livro. Morreu, aí ele ia ficar lá destruído, né, porque ele ia ver o amigo dele morrendo ali e tal. Aí eu considero que esse livro ele acabou, na verdade, no penúltimo capítulo, né? Porque eu sinto que faltou um pouco. Tipo, é interessante deixar aberto, por exemplo, o final de Carrie, que ele traz uma situação de uma outra garota, né? Que também tem telecinese, aí fica tipo, nossa, será que vai se repetir tudo? E a vaca, eu gostei do final de Carrie, né? Enfim. Eu poderia explorar, tipo, num futuro, né? Dele milionário, bilionário, sei lá, depois de vencer a marcha, e ele entregando a grana lá para a esposa do Scram, por exemplo, né, que era uma coisa que eles combinaram também, eu acho que seria um final legal. Ele poderia estar sequelado para sempre, tipo de cadeira de rota, porque a perna dele se ferrou inteira, alguma coisa nesse sentido. Então seria um final que eu, Nicolas Pérez, autor, daria, assim, né? Mas depois que. Eu não me toquei, na verdade, que poderia ser uma interpretação do Randall Flagg esse final, né? Ele chamando o Garrett ali e tal. E depois que os meus coleguinhas aqui falaram a respeito disso, eu li de novo e eu fiquei tipo, nossa, sabe? Então, esse detalhe do Randall Flagg, né? Se realmente é o Randall Flagg ou não, a gente não vai saber, porque eu acho que isso não é confirmado pelo próprio autor. É interessante, né? É interessante, e eu acho promissor, assim, né? No final, ele careceu de algumas coisas, assim, eu acho que ele poderia estar um pouquinho mais fechado, sei lá. No geral, eu gostei do livro como um todo, então esse final, ele, apesar de não ter sido dos melhores, ele não foi, assim, tipo, decisivo pra baixar o nível do livro, tipo, baixar a nota do livro, como aconteceu com A Dança da Morte, por exemplo, né, que foi difícil, mas, enfim, eu acho que, eu fico, tipo assim, meio preguiça, né? Dava pra desenvolver um pouquinho mais, eu acho que dava pra trabalhar um pouquinho mais esse final, fazer um pouquinho mais longo, pelo menos. Eu acho que seria uma coisa que eu faria aí, se eu fosse o autor desse livro. Mas enfim, é isso. Eu gostei muito da sua ideia. É uma coisa que eu não tinha pensado e que eu acho que já seria uma solução, porque apesar de eu Ok. ter enxergado isso como um problema, essa coisa de não ter feito um drama final ali, ter feito tudo muito rápido, essa parte é uma parte que eu teria que pensar a respeito para, se fosse um livro meu, ver o que fazer. Eu não tinha pensado nisso, sobre colocar eles dois ali, um aparando o outro, quem sabe, não um drama, mas uma rivalidade de fato, né? Virou ali. Tipo, já que só tem eles dois, é guerra? Não sei, mas alguma coisa ali a mais com esse final. Mas eu acho uma ideia muito interessante. Isso deixaria a história assim. O livro, em questão do último capítulo, o capítulo final, ficaria muito melhor se fosse assim. Se tivesse esse drama aí entre o McFreeze e o Garrett, que seria os favoritos aí no geralzão dos leitores. Então, acho que seria super válido no final assim. Concordo com o que vocês dois disseram em partes. Eu gostei demais do final, no sentido de quando eu parei pra pensar nele, sabe? Mas eu não gostei do final, a experiência de leitura. Não sei se vocês conseguem me entender. São três coisas diferentes, né? Primeiro, o McReese. Eu gostei da morte dele, eu não acho que ficou faltando drama, eu acho que foi uma quantidade suficiente, assim, da amizade que eles tiveram e tal. O Garrett ficou chorando e tudo mais, fez sentido. É que não daria pra fazer muito mais drama pela situação, né? Porque ele precisava continuar marchando, né? Então ele tinha que deixar o McReese pra trás se ele não quisesse morrer também. Então, pelo contexto, eu acho que faz sentido não ter tido tanto drama assim, não ter ficado tanto tempo assim. O Stebbins eu já acho que não dá pra perdoar, porque se o McReese tem essa desculpa do tempo, não tem desculpa pro Stebbins morrer tão rápido, cara. Porque ainda mais depois, porque foi muito, muito próximo da gente saber do passado dele, de que ele na verdade é filho do Major. Então a gente acabou de ver a grande motivação desse personagem. Então, depois de saber que ele tem esse motivador, ele morrer logo em seguida, tipo, eu não sei vocês, eu não entendi porque que o Stebbins desistiu nesse ponto.
Não entendi. Eu entendi por que o McGrease existiu, porque ele tava sendo construído que o McGrease estava ficando exausto há muito tempo. O Stamets tava sendo construído que ele tava de boa, até o penúltimo, último capítulo, entendeu? Aí do nada ele caiu, entendeu? Então eu achei que foi... Nem se ele desistiu, porque não ficou claro. Pareceu mais que ele teve uma parada cardíaca, sei lá. Teve sei lá, deu um AVC, deu alguma coisa aí interna e morreu. Mas não É, sei, simplesmente morreu, caiu e morreu. Não mas teve. se ele desistiu, não ficou claro por que ele desistiu, sabe? Sendo que deu a entender que a motivação dele de querer provar pro Major reconhecer que ele é filho dele e tal, ainda estava funcionando como motivação ao personagem. Então, tipo, não teve um arco pra esse personagem deixar de acreditar no que ele acreditava e reagir de outra forma, sabe? Ele tava no mesmo nível, entendeu? Pra mim ficou injustificado o porquê dele ter morrido. Morrido nesse ponto e não um pouquinho antes, um pouquinho depois, entendeu? Então, pra mim, dos três acontecimentos desse último capítulo, o pior é o Stebbins. O McVreeze eu perdoo e a sombra esquisita eu perdoo. Mas o Stebbins eu acho que é o ponto mais fraco, indefensável, porque ele era um bom vilão, sabe? Uma boa figura. Talvez seja o meu personagem favorito, assim. Eu gosto bastante do McCrease, mas o Stebbins é uma figura que te prende o livro inteiro, porque você quer entender por que ele é tão forte na marcha, sabe? Sobre o finalzinho mesmo, sobre a sombra que o Garrett vê, tem essa coisa dele ser o Randall Flagg, parece que não é confirmado pelo Stephen King, mas parece ser um quase consenso entre a fandom, né? Muita gente considera. Só que os fãs de Stephen King gostam de ver Randall Flagg em tudo, gente. Então, três coisas que o fã de Stephen King quer ver em todo lugar, que é Randall Flagg, Pennywise e a tartaruga gigante lá, que aparece no It também, né? Esses três estão em tudo que é lugar. Nem sempre, tá? E não é todo cara sinistro que é o Randall Flagg e não é toda criatura que é o Pennywise. Mas Olha, por um lado, eu achar interessante. Pode eu falar. vou testar aí um pouquinho. Tudo bem, confessamos que gostamos de ver o Brandon Flagg e o Pennywise em tudo. A Eu gente também. curte, mas assim, você tem que admitir o seguinte: o Stephen King também gosta de fazer a gente acreditar nisso, né? Ele gosta de botar Uhum. lenha na fogueira. Então, por mais que não seja, ele vai dar a entender ali de propósito pra gente poder ficar teorizando. Que é pra ter o povo entretido, faz eles fazerem teorias. É assim que funciona. Então, eu acho que tem muita coisa que pode até ser que não seja, mas ele faz de propósito. Espertinho. Ele coloca lá as características pra gente ficar teorizando, que nem maluco. É isso que eu acho. Eu acho que o que pode ter rolado é que quando ele escreveu esse livro não foi intencional, porque, se eu não me engano, a Torre Negra ele começou com 19 anos, então foi bem coladinho, assim. Mas se ele começou a Torre Negra, ele ainda não tinha o plano de expandir o universo, necessariamente, entendeu? Apesar do Randall Flagg já estar no primeiro volume da Torre Negra. Então, talvez ele tenha escrito só com uma sombra aqui no Longa Marcha, mas no futuro, porque ele foi publicar depois do Dança da Morte, né? Porque é por isso que a gente tá lendo nessa ordem. Aí ele vem falar que era o Randall Flagg o tempo todo, quando na verdade, quando ele escreveu o livro de fato, quando era jovem, nem era o plano. Mas enfim, nunca saberemos, eu acho, né? Porque o Garrett não vai voltar no King Versus, eu acredito eu. Mas a questão é que, apesar de eu achar legal como fã, sempre caçar o Randall Flagg e tal, eu acho que pra metáfora que tá sendo feita no livro, eu acho que ser o Randall Flagg estragaria a metáfora, sabe? Porque o Randall Flagg, a gente já sabe, não é uma figura de piedade, não é uma figura positiva. Ele é um cara que gosta do caos, né? Então, e ele não é também necessariamente uma figura dos mortos, o Randall Flagg, né? Ele não é, tipo, sei lá, tipo, a morte, sabe? Ele que vai pegar as almas das pessoas e tal. Eu acho que dá pra interpretar como duas formas esse final. Como a Thaís disse, o Garrett morrendo, eu acho que é bem possível. Eu tô quase que 100% convencido de que o Garrett morreu, porque isso talvez justificasse até a morte bizarra do Stebbins, porque talvez já seja a alucinação dele, saca? Tipo, se bem que isso aí é meio que uma carta branca, né? Tudo é uma alucinação, por isso que não faz sentido. Mas pode ser, né? Tipo, ele já tá totalmente brisando e tal, ele capota, ele já tá vendo coisas. Talvez até o Stebbins ganhou
e o Garrett que tá brisando achando que ganhou, enfim, você pode interpretar de mil formas. O que me interessa mais é o finalzinho do livro. O Nicolas tá com o livro, a edição física. A última frase não é falando que o Garrett correu, porque eu não sei se traduziu assim, mas ele correu no final, né? Quando a sombra encosta nele, ele corre. Isso, quer que eu leia a frase? Isso, Lê, já que tá aí com você. E quando a mão tocou no ombro dele de novo, de alguma forma ele encontrou forças para correr. Foi isso. Então, eu acho muito, muito foda essa última linha, saca? O final, como um todo, ele não é isento de críticas. Tem partes que eu gostei, partes que eu não gostei, que eu faria diferente. Eu acho que nós três vamos concordar que o maior problema do final é que ele é muito rápido. De fato, dava pra ser um capítulo mais longo, esses personagens mereciam mais tempo pra se despedirem, né? Mas essa última linha eu adoro. Tipo, para mim é uma das. Não vou dizer que é uma das, é um exagero, mas é uma última linha de livro que eu acho maravilhosa. Porque depois dos personagens andarem por muito tempo e ficarem exaustos, eles não aguentam mais andar, o personagem encontra forças para correr. Aí eu acho que dá para interpretar também como duas formas. Seja um pós-vida, né? Se o Garrett morreu, ele vai correr para o céu, sei lá, olha que brega. Ou você pode interpretar como ele fugindo, né, daquela coisa. Aí, acho que nessa parte, se você vê exatamente dessa forma, o final é genial. Porque é tipo, esses meninos estão... Ele, eu acho que ele não foi pro céu, não, hein? Eu acho que não. Coitado dos meninos. Mas tudo bem. Você pode interpretar dessa forma. A gente também não sabe se ele correu pra longe ou pra perto, mas a partir do momento que encostou nele e correu, interpretando. Olha, mais uma coisa aí pra gente interpretar. A gente não sabe se ele correu para a sombra ou se correu pra longe. Não sei. Veio essa dúvida na minha cabeça, porque na minha cabeça estava claro e nítido que ele correu para a sombra. Mas agora eu tenho dúvida. Eu também. Muito obrigada, Rodrigo. Agora eu não durmo mais. Mais uma interpretação. Não, então, eu também não sei. O que a galera acha? Eu acho que o Garrett iria pro céu, sim, tadinho. Ele é um bom menino. Mas, enfim, eu acho, se você vê como a que a gente falou sobre a metáfora pra juventude e pra vida e tal, eu acho muito foda terminar com a corrida, porque tipo, ele fugindo do capitalismo, digamos assim, sabe? Tipo, esses meninos foram ensinados desde cedo que eles precisam viver dessa forma, esse caminho, seguindo essas regras, senão eles vão ser punidos e tal. E aí ele vê toda essa galera morrendo ao lado dele e ele fala, mano, isso aqui é loucura, isso aqui não faz sentido, não precisa ser assim, sabe? Viver dessa forma formulaica, né? Aí você pode trazer de volta todas as outras coisas que eles discutem no livro, né? A questão da sexualidade, você precisa ser heteronormativo, você precisa um emprego normal, é isso que você precisa fazer, tem que ser esse caminho, você precisa, de novo, o cara que casou e teve filhos lá, né? Constituir família e tem que viver dessa forma, e aí as pessoas se dando mal, todo mundo é infeliz, e eles falam, não, né? Claro, tá todo mundo morto, né? Mas vendo de forma metafórica, né? Todo mundo perdeu essa marcha, tá todo mundo caçando um objetivo que parece que não existe, ninguém sabe por que tá fazendo isso, eu vou fugir, e por isso que ele corre. Então, eu vejo, se você vê dessa forma, eu acho o final emocionante até, eu acho lindo, lindo, lindo. Mas é uma interpretação, né? Se você interpretar de outras formas, o final pode ser meio merda, porque se você vê como de forma literal, é um final insatisfatório narrativamente, né? Não é um bom final de livro, porque é repentino, é uma solução rápida de conflito. Você poderia aplicar as mesmas críticas que a gente fez do Dança da Morte, de, tipo, o King ficou cansado, então foda-se, sabe? Vamos fazer desse jeito. Mas eu condeno o final do Dança da Morte, e eu acho que ele era um livro nota 9 e foi para nota 6 por conta do final, mas eu defendo o final da Longa Marcha, apesar de não ser perfeito, porque pelo menos ele tem uma interpretação mais interessante, que você pode fazer, não necessariamente é a única interpretação, a interpretação correta. Mas é isso, essa é a minha passação de pano desse livro. A vantagem é que é um final ruim para um livro de 300 páginas, não de 1247, né? Isso, foi menos tempo desperdiçado no pior dos casos. Eu acho até que não foi um final tão ruim assim, não. Comparado ao final do Dança da Morte. Não foi tão ruim, não. Foi um final ruim, mas assim, eu continuo achando ruim.
Mas não foi um final tão ruim assim, que nem a Dança da Morte, não. Sei lá, a Dança da Morte não tem defesa. Mas enfim, a gente não está mais falando da Dança da Morte, acho que chegou o momento da gente superar, né? Uma hora a gente tem que É, superar a Dança da Morte. Então, Primeiro vamos foi fazer que o Salem, né? Garrett e ir pra frente. exatamente, vamos correr para longe da sombra, pelo amor de Deus. Primeiro foi Salem, agora é Dança da Morte. Aí vamos ver qual que é o próximo, que a gente vai Pra mim, encasquetar. Salem continua sendo o pior de todos até o momento. Vamos ver como é que Ah, vai seguir. não, com certeza. Salem. Espero que não, pelo amor de Deus. Tudo bem. O último episódio do Dissecando Stephen King vai ser só, tipo, 10 horas de a gente tentando montar o nosso ranking. E, tipo, o último. Espero, né? Espero que não tenha nenhum que supere Salem como o pior, assim. Não sei também, 70 livros, né? Então, agora que terminamos mais um Dissecando, vamos para as expectativas para o nosso próximo livro, que é A Zona Morta, que se passa em uma cidade específica, né, do Stephen King. É o começo de um novo aspecto do multiverso, mas eu vou deixar o Nicholas explicar isso aí, porque eu não. Eu acho que eu não li nenhum livro da cidade lá. Nicholas, fala sobre a Zona Morta pra gente. Gente, a Zona Morta, ela introduz Castle Rock, que é uma cidade bem icônica aí do universo do Stephen King. Castle Rock aparece em A Zona Morta, aparece em Cujo, aparece... calma. Nossa, eu esqueci o nome, gente. Meu Deus. A Metade Sombria, ele aparece também em Trocas Macabras, ele aparece num dos livros mais recentes do autor, inclusive, que é A Pequena Caixa de Gwent, né, que é uma trilogia aí. Então ele é uma cidade bem recorrente e na verdade, a minha cidade favorita do universo do Stephen King. Eu gosto muito da cidade de Castle Rock. E trabalhar com a cidade de... Trabalhar não, né? Tipo, ler sobre a cidade de Castle Rock me mostrou, assim, como eu posso dizer, como se ela fosse realmente de verdade, assim, sabe? Porque os personagens também são muito recorrentes, né? Como é uma cidade pequena, então tem sei lá, o xerife. Ah, aconteceu um assassinato. Então esse assassinato, ele aparece, tipo, é mencionado em vários momentos, assim. Então é muito legal, assim, a gente revê muita coisa. Sempre que a gente lê livros que se passam aí em Castle Rock, a gente lembra de muita coisa. Isso é muito legal. Agora, quanto à Zona Morta em si, não é um dos meus livros favoritos do Stephen King. Eu já li ele no meu projeto aí. Ele não é um livro ruim, eu não considero ele ruim, mas ele poderia ser melhor, né? Eu sei que o Rodrigo tá super ansioso para esse livro, ele já falou isso várias vezes, até comprou o físico pra ler com a gente. E assim, mas eu não considero ele um dos melhores livros, não. Mas eu gosto muito desse livro justamente porque ele fala sobre Castle Rock, a introdução a Castle Rock, né? Que é uma das cidades que eu gosto pra caramba. Então, eu gosto dele por isso. Mas não é um dos melhores que eu já li a respeito, né, dessa cidade aí. Mas é isso aí. Tô ansioso aí pra ler com vocês. Quem sabe eu mudo um pouco a minha opinião, né? Porque faz muito tempo que eu li A Zona Morta. Então, tô hypado. Vamos pra frente aí e ler ele juntos. Deixa eu me explicar primeiro o porquê que eu tô tão hypado pra Zona Morta. Porque eu nunca li o livro, certo? Eu nunca li nenhum dos livros do Castle Rock. Inclusive, o Nicholas falou alguns dos livros que se passam em Castle Rock. Muitos de todos os livros que eu tô mais hypado pra ler. Eu não sei se isso é coincidência ou não, mas o motivo de eu estar muito a fim de ler esse livro é porque, apesar de não ter lido o livro, eu assisti o filme da década de 80, 70, alguma coisa assim. Muito bom. Só que eu assisti quando eu era criança. E eu não lembro de quase nada. Então é meio que o melhor de dois mundos. Porque assim, eu lembro o suficiente para saber que é o tipo de história que eu curto muito, mas não lembro o bastante para influenciar a minha leitura. Tipo, eu não sei quem que morre, o que acontece direito, sabe? Então vai ser uma leitura em que eu ainda vou ter as surpresas de ler pela primeira vez, mas eu já tenho o feeling de que é muito o tipo de coisa que eu curto bastante. Eu sei que envolve o cara que prevê o futuro, né? Um lance assim. Então, tô muito, muito hypado, tanto pela história em si, quanto para conhecer Castle Rock. E tem aquela série, tem uma série que se chama Castle Rock também, né? Depois você explica pra gente se a gente assiste isso depois de
terminar os livros do Castle Rock, que é porque eu não faço a menor ideia o que é essa série. Mas antes, deixa a Thaís falar. Na verdade, eu não tenho muita coisa pra falar, não. Eu comecei, na verdade, já. Eu Ah, é tava. verdade. Tô ouvindo o audiobook. Eu procurei aqui o filme porque você falou e eu fiquei curiosa. Eu tô vendo, nossa, eu gosto desse ator aqui. Eu nunca vi esse filme, mas nem vou ver porque não quero estragar o rolê. Vou ir na É o surpresa. cara que tá no Pulp Fiction, né? Esse ator é muito foda. É, eu acho que eu nunca vi um filme dele como protagonista. Todo filme que eu vi dele, ele é ruim. Porque ele tem cara de ruim. Ele é sempre um Ele tem cara demônio, de mal. uma coisa ruim. Mas enfim, até consegui desfocar aqui. Eu acho não, né? A primeira coisa que tem no audiobook sobre o Zona Morta é a introdução do Stephen King ressaltando que Castle Rock não existe. E por ele repetir isso algumas milhares de vezes na introdução, eu fiquei muito curiosa quanto a Castle Rock, porque eu sei um total de 0 coisas sobre essa cidade. E do jeito que ele tá querendo ressaltar que não existe, eu acho que ele deve meio que pintar e bordar, né? Essa ideia que ele tá passando. Já tá se justificando por antecipação. Então, eu fiquei bem curiosa só por causa disso. Porque ele fez muita questão de dizer e repetir que não existe, tá, gente? Tá? É fictício. Tudo aqui é fictício, é ficção, tá? Foi, Então alguma coisa ele fez nesse livro, né? Pra gerar esse receio. foi basicamente isso, a introdução dele. Acho que essa foi a primeira introdução do Stephen King rápida. Assim, que ele não ficou enchendo mó linguiça a história do cachorro do vizinho na introdução. Não. Ele foi claro e objetivo. Ficção. Vamos deixar claro que isso aqui é ficção. Foi inspirado nos anos 70, se não me engano. Mas é ficção. Tem figuras dos anos 70, mas é ficção. E Castle Rock não existe. Só para lembrar que Castle Rock não existe. É isso que ele fala. Então eu fiquei bem. Nossa, mas o que será que vai rolar aqui? Tô começando a ficar um pouco com o meu pé atrás, sabe? Mas tudo bem. Tô curiosa por causa disso, que eu tô. O que ele aprontou nesse livro aqui? Mas enfim, eu só ouvi assim pra dizer que eu absorvi a história, a primeira parte do primeiro capítulo, então nada ainda a declarar. Mas eu li a sinopse dessa vez. Dessa vez eu li a sinopse porque eu não tava conseguindo entender direito o que tava rolando. Eu falei, pra não acontecer de eu ouvir 1.500 capítulos aqui sem entender nada, eu vou olhar pra ver o que acontece. Aí vi esse negócio aí de ver o futuro e tal. Então, eu acho que eu vou ter que ouvir com muita atenção, que vai chegar o momento que eu vou ficar confusa por não saber o que é visão, o que está acontecendo ali no presente. Então, eu acho que eu vou passar por isso, mas não sei. Eu não sei o que esperar muito desse livro, a não ser um suspense, talvez policial, é isso? Um suspense policial onde a gente tem um vidente ali. Eu acho que é por aí. Não sei muito bem o que esperar, mas eu tô esperando ficar confusa. Eu sei que eu vou ter que ouvir mais de uma vez alguns capítulos aqui para ter certeza do que tá rolando. Mas enfim, eu tô ansiosa porque Castle Rock não existe, porque ele faz questão de falar isso daí, né? Então, o que será que aconteceu aqui? E eu acho que eu devo ressaltar que eu não sei qual é o contexto dessa cidade. Porque vocês estão falando que o Nicolas falou que se amarra. Então ele já sabe o que rola, né? Mas eu não sei. Eu tenho quase certeza. Ah, cara, eu tava com isso na minha cabeça, mas eu acho que não, né? Porque é a primeira vez, né? A primeira vez que ele fala sobre essa cidade. Mas eu tinha quase certeza que a gente já viu alguma menção. Se não for num conto, foi em algum lugar. Não teve um conto? Acho que, Hum... inclusive, foi um conto de Salem, se não me engano, que falou sobre o Castle Rock. Muito rapidamente. Não, no eles falam, não lembro de nada de Castle Rock. Não, Foi no do Dança, não foi? Sombras Dança menciona Castle Rock. da Noite que teve um conto É verdade, é verdade. e tinha É Castle, verdade. mas eu não tenho certeza. Por isso que eu tô Não, perguntando. é verdade, mas foi no Dança. Foi no Dança da Morte? É, eu vou até pesquisar, mas eu lembro disso aí, sim, da gente comentar no grupo. Eu tô muito viajada, porque eu tinha certeza que era aquele conto da vampirinha Mirim, do Sombras da Noite, que tinha do Salem, que falava sobre Castle Rock muito rapidamente, mas enfim. Enfim, eu não sei nada sobre a cidade, então eu tô curiosa sobre isso, que eu acho que vai ter muita coisa cabulosa aí, e eu quero ver o que vai rolar. É isso. É, eu conheço um pouquinho aí do Ô, que acontece, né, na cidade, mas eu não vou ficar spoilando aqui. Mas a maior parte dos livros vocês já conhecem mais ou menos como que é a premissa, né? Que é Cujo, tem um cachorro que tá atacando gente. Tem
um autor que vê o pseudônimo dele nascer e o cara é louco. Tem um cara que chega na cidade com uma loja e o preço que ele cobra para as coisas não é um preço tão comum assim. Tem uma menina que tem uma caixa, que você joga uma moedinha lá, e que tem a ver com o tal de um homem escuro aí. Tem várias coisas nesse Opa. sentido. Eu queria te perguntar da série de televisão Castle Rock. Tá ligado que existe isso aí, né? Sim, eu vi que ela estava em lançamento, mas para ser sincero, eu nunca fui atrás de pesquisar a respeito do que se tratava e tal. Eu só. Essa série que tem o elenco tipo de It, que nem o ator que faz o It e o ator que fez a primeira Carrie, É, alguma coisa assim, é isso, não é? é um lance assim, só que pelo que eu entendi, eu também não pesquisei muito a fundo. Não é uma adaptação de história do Stephen King, é uma história original do qual o Stephen King parece que tem influência na produção, mas que faz referências e spoilers de trocentos mil livros do Stephen King. Então eu pensei, tipo, putz, a gente vai ter que terminar o Dissecando Stephen King antes de assistir essa porra. Então talvez não seja sábio assistir isso por enquanto, porque a gente pode receber spoiler de certas coisas. Mas parece interessante. É interessante mesmo. Pelo que você falou aí, parece bem promissor. Mas eu também não conheço muito nada dessa série aí, não. Bom, tá certo então, né? Deixaremos para o futuro, né? Então, agora que terminamos para valer o programa, gostaria que vocês se despedissem, meus amigos. Onde podemos encontrar vocês nas redes sociais, livros que vocês talvez estejam para lançar, não sei, etc e tal. Thaís. Só foi um prazer estar com vocês de novo aí, em mais um Dissecando. E meu nome é Thaís Ramos, como vocês já sabem. Vocês podem me encontrar por aí como Voodoo Plush, no TikTok como voodoo.plush, eu acho. Eu tenho que checar, porque eu nunca sei qual é qual. Eu acho que é isso. Tenho quase certeza que é isso. É isso sim, que do Instagram é Voodoo Plush. E tudo junto. E no Wattpad vocês podem me encontrar como Thaís_Ramos ou Voodoo Plush. E vocês vão achar minhas histórias lá, várias não, algumas das minhas histórias gratuitamente no Wattpad. Vocês acham algumas histórias no Amazon, procurando pelo meu nome também. E futuramente, logo logo, vocês vão ver um livro meu, do U, na editora Pendragon. E ele provavelmente vai ser lançado juntinho com o livro do Rodrigo, né? Vamos ter aí um lançamento conjunto, vamos ter uma festinha A conjunta. expectativa é o Bruno, né? Pré-venda, né? Vamos Pré-venda. vamos ver. Vamos ver. Aí vocês deem uma olhada lá. E se já tiver tempo que a gente lançou esse podcast aqui, vocês vão ver que a gente já tem os livros aí, né? Vai ter o link aqui, né? Caso já tenha lançado. Então, é isso, gente. Foi um prazer e vejo vocês no próximo episódio. Então é isso, gente. Mais um episódio aí. Foi show falar sobre a longa marcha, introduzir aí o Bachman pra vocês. Virão mais livros dele. Virão mais livros inspirados, inclusive, nessa coisa de Stephen King e Richard Bachman aí, né? Que vai também estar no pano de fundo de Castle Rock. Então eu tô bem ansioso pra ver qual vai ser a opinião de vocês dois aí em relação a essas histórias aí envolvendo essa questão aí do Richard Bachman. E eu sou o Nicolas Pérez, autor de Entre Sonhos e Pesadelos. Vocês podem me encontrar no Instagram como nick.perezautor. Lá eu falo um pouquinho sobre alguns contos que eu ando publicando, o meu próprio livro, né, o Entre Sonhos e Pesadelos. E é isso aí. Tô ansioso aí pra ler com vocês A Zona Morta, voltar aí de novo a Castle Rock, que eu já tô com saudade. E é isso aí, continuar com o nosso programa maravilhoso. Foi muito bom, gente. Muito obrigado. Então é isso aí, meus queridos ouvintes. Eu fui o Rodrigo Araújo, autor de Sobre Crianças e Jogos Estranhos. Como a Thaís disse, aguarde o lançamento ainda nesse ano de 2023. Inclusive, esses tempos eu já mandei para a editora Pendragon a sequência sobre Jovens Tristes e Cabelos Coloridos. Então, vamos rezando para que seja aceito também, né? Porque o livro, a ideia é sair esse ano, para o próximo já sair a sequência. Se você quer saber mais a respeito, me siga no Instagram, Rodrigo Araújo 0014 _ e no TikTok como Rodrigo B. Araújo 14. Agora eu tô fazendo uma série, não só reassistindo, mas analisando toda a série Game of Thrones. Eu tô fazendo um episódio por dia falando sobre a série. Me siga também aqui, obviamente, mas também, já que você já tá no Spotify,
lá no Pencast, em que de vez em quando a gente aparece falando sobre outros livros de terror, no caso dos nossos colegas escritores. Então, se você tem interesse como é a literatura sombria brasileira contemporânea, olha como eu falei bonito, confere a gente lá também, beleza? Aguardo vocês toda hora que eu falo a Zona Morta, eu falo a Longa Marcha, toda hora que eu falo a Longa Marcha, eu falo a Zona Morta. Eu tô cansado, ainda bem que estamos no final, senão eu vou começar a falar besteira. Muito boa noite! É isso. Melhor final ever. All that for a writer. You guys don't get out much, do you?